Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje estamos juntos aqui num sábado, né? Primeiro evento Nós Tentantes, Projeto de Vida Online de 2021, depois de um ano difícil que foi o ano passado de 2020, né? Nós continuamos estando no meio de uma pandemia, mas o ano passado nós nos reinventamos todo mundo, né? E através da tecnologia conseguimos, cada um nas suas casas, estarmos juntas. E hoje estamos na primeira edição desse ano, seguido de 4 do ano de 2020, que nós iniciamos o projeto online, né? De forma virtual. E eu estou muito feliz, né? Hoje nós estamos aqui falando de um tema um pouco velado também, assim como a doação. A gente está com pessoas que vão nos ajudar a desmistificar um pouco uma outra forma de gerar amor, como eu falo carinhosamente, que é a barriga solidária e barriga de aluguel, não é mesmo? São formas de gerar amor que a gente fala, e ninguém melhor do que casos reais para contar a experiência vivida dentro dessa forma de gerar amor tão linda e que constrói tantas famílias, realiza tantas mamães e é pouco falada, como eu falei, né? Então a gente precisa trazer esses casos reais para mostrar para vocês, para nossa audiência, um pouquinho da história da Camila Pavan, que vocês já devem conhecer, a mãe da Pietra, a Lana Generoso, olha o sobrenome da Lana, Generoso, que é a mãe dos trigêmeos, né? E está aqui com a Silvana também, que é o útero de substituição dela. Então, são coisas assim que não tem preço nós estarmos aqui para falarmos abertamente sobre esse tema tão lindo e que eu sempre comento que talvez seja a maior prova de solidariedade incondicional, né? Então, a gente está aqui também com o Dr. Peta, que é o médico da Lana, fertileuta dentro da reprodução assistida, especialista que ajudou nesse processo todo. Estamos com ele aqui para saber um pouco mais sobre esse universo também, com a advogada Tamise Ferreira, né, que é especialista em direito médico, que vai nos desmistificar um pouquinho essa legislação toda. E estamos também com um enfoque genético com a doutora Cristina Carvalho, do Genomics, né, para também falarmos um pouco sobre essa mulher que precisa desse útero de substituição, né, o porquê que leva a precisar. Esses exames tão importantes, né, que detectam doenças raras, doenças genéticas. Então, tudo isso é feito para vocês com muito amor e com a participação dessas pessoas maravilhosas que toparam para estarmos juntas hoje, num sábado pela manhã, e trazer muita informação para vocês relevante, tá bem? Então, eu quero começar o nosso evento de hoje com muita gratidão, muita mesmo assim, por estarmos desmistificando mais uma forma de gerar amor, né? Porque o mais importante é o amor, não é verdade? Seja de qual forma ele venha, a gente se realiza como pai, como mãe, e isso é o mais importante. Então, ninguém melhor também do que a Camila Pavan, para contar a travessia dela em busca da Pietra. Olha, chega a ficar arrepiada aqui, gente. É uma história de superação, assim, fantástica, que ela vai contar com detalhes. Como é que veio esse sonho para a realidade dela e do Adriano? No meio de uma pandemia, ela atravessou o mundo sem ter o papel aquele da imigração, sem saber se ia entrar no avião. Ela foi de peito aberto, com toda a coragem, com o marido incentivando ela, e foi desbravar as fronteiras do mundo para trazer essa pequena que enche ela de alegria. Camila, quero te agradecer e conta para nós como é que foi tudo isso, pelo amor de Deus. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, porque o nosso objetivo é levar informação e desmistificar um pouquinho da barriga de aluguel, da barriga solidária, né? Para as pessoas que não têm essa informação completa, né? E é um prazer estar aqui com todos vocês, muito obrigada mesmo. E eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Que foi uma história de muita luta, foram 10 anos, desde o meu primeiro aborto até eu ter a minha filha nos braços.
E eu fui atrás de adoção, tentei engravidar, aí depois recebi contraindicação, passei por barriga solidária, mas infelizmente a minha barriga solidária não deu certo, ela perdeu uma trompa, né? Então foi um processo bem difícil para mim, né? Não tanto para minha cunhada que fez isso para mim, porque ela no hospital mesmo ela virou para mim e falou assim, olha, vamos tentar de novo, vamos fazer, né? Mas a nossa fertilização foi para a trompa e eu falei, não quero, né, tentar isso de novo com ela, não quero colocá-la em risco novamente, né? Porque quando a gente começa um projeto, a gente só pensa que vai dar certo, né? E aí eu cheguei na barriga de aluguel, que foi o que eu consegui ter minha filha. Então, foi assim um processo que começou lá com os meus 23 anos de idade. Eu tenho uma distrofia muscular, né? E essa minha distrofia, ela era diagnosticada com atrofia muscular espinhal, que na época os médicos me liberaram para engravidar, que eu não passaria para a criança essa doença e também não teria problema na minha gestação. Mas não foi o que aconteceu. Com 4 meses de gestação, eu perdi o bebê. Eu tive um descolamento de placenta e tive que ficar esses 4 meses deitada. Eu não podia levantar, eu levantava para ir ao banheiro com medo, porque era um descolamento tão grande que assim, eu tinha medo de fazer xixi, sabe? E aí, né, acabei perdendo o bebê. E eu fiquei muito fraca da minha doença. E aí eu fui para os Estados Unidos para conseguir fazer barriga de aluguel, que aí eu já botei na minha cabeça que não me fazia bem a gestação. Chegando lá que eu fui descobrir, através de um teste genético, que o que eu tinha, eu estava diagnosticada errada. 15 anos com a doença errada. Por isso que eu falo que é muito importante o exame genético, né? Porque aqui no Brasil, na época, a gente não tinha isso. Graças a Deus, agora a gente tem, né? Com a Genomics. E a doutora Cristina me explicou, nossa, de uma forma muito paciente, muito informativa, todos os detalhes da minha doença, porque tinha coisas que eu não sabia até hoje. E aí eu descobri que a minha doença passaria sim para a criança e que eu teria contraindicação para carregar o peso da gestação devido ao meu diafragma, né, para não comprimir o diafragma. E aí eu comecei a minha busca, né, por outras opções. A adoção eu desisti antes de começar, né, por questões minhas particulares. E aí eu comecei a procurar barriga de aluguel. Aí eu fui para os Estados Unidos. Chegando lá nos Estados Unidos, era assim, 120 mil dólares uma tentativa. Eu falei, não dá, não consigo, não tenho dinheiro para isso, né? Lá nos Estados Unidos, se a gestante, né, que a gente chama de surrogate, ela precisasse de uma babá para cuidar dos filhos dela, de uma faxineira para limpar a casa dela, qualquer coisa assim, eu teria que pagar isso. Então, era 120 mil dólares iniciais. Depois você não sabia para onde ia, sabe, esse valor. E aí, eu falei, não consigo. Nos Estados Unidos, comecei a procurar, tá, Índia. Aí surgiu a Índia, que a Índia estava assim, com preço excelente, eu ia conseguir fazer lá bonitinho. Aí, quando eu estava me preparando para viajar, a Índia fechou esse processo para estrangeiros. Só permite barriga de aluguel agora para quem é da Índia. Aí foi como se o mundo despencasse assim em cima de mim, sabe? Em cima do meu sonho de ser mãe. Ali naquele momento eu passei por uma vontade de falar assim, meu Deus do céu, eu tô cansada de buscar e nunca consegui, né? E aí a minha cunhada, numa conversa que a gente estava tendo, ela falou assim, cara, eu carrego seu filho, eu faço isso para você. E aí que foi que a gente começou essa conversa. Falei, vamos com calma, né? Porque eu já estava assim, com tanta decepção, né? Porque eu tive 2 abortos, né? Mais a tentativa, né, de ir para a Índia, que não deu certo. E aí ela fez os exames, tudo perfeito, tudo indo bem. Fizemos a inseminação, mas aí depois de eu não sei, não lembro mais direito quanto tempo, a trompa dela estourou, rompeu. E ela estava a 600 quilômetros aqui da minha cidade, numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul. Ela teve que vir, assim, né, com todo cuidado, viajando para cá. Chegou aqui, já foi direto para o hospital para a retirada da trompa. E graças a Deus, né, ela não teve nenhum outro dano, a não ser a trompa que ela perdeu, né?
E aí, no próprio hospital, ela virou para mim e falou, cara, a gente tenta de novo, né? Eu tô aqui para isso. Porque até então, eu não sabia de outros lugares. Mas eu peguei e falei assim, não, ela é filha de alguém. E se fosse minha filha, eu não ia querer colocá-la em risco novamente, sabe? Já não deu certo uma vez, ela tentou me ajudar, né? Agora eu vou partir para procurar de novo barriga solidária, da barriga de aluguel, né? E aí eu comecei a fazer um pente fino no mundo. E aí eu procurei vários países. E o país que eu mais, assim, me identifiquei em questão de se enquadrar nas minhas necessidades foi a Ucrânia. E lá eu consegui, né, uma clínica que me dava um pacote de tentativas ilimitadas. Então, isso aí me deu um alívio psicológico, sabe? Porque quando você, que é uma tentante, aí você ouve tentativas ilimitadas, isso aí pega você, né? E aí eu ouvi Sem isso, eu falei, dúvida. não, tentativas ilimitadas. O preço estava ao meu alcance, sabe? Eu ia conseguir fazer, pagar. E também, assim, eu sabia exatamente quanto que eu ia gastar, porque estava hospedagem incluída, transporte lá dentro da Ucrânia, falava em português. Eu falei, é um sonho, é um paraíso. Será que, né, demorou tanto, né? Mas cheguei, né? E aí eu iniciei o processo, né, de barriga de aluguel lá na Ucrânia. E aí eu fui assim, com calma, né? Mas na primeira fertilização a gente fala, não, agora vai, né? Agora vai dar certo, positivo. E aí veio negativo. Aí eu falei, nossa, será que eu vou ser aquelas que ficam 5, 6 vezes tentando, né? Mas aí na segunda vez, na segunda tentativa, a Pietra veio. E eu confesso que até ela completar 5, 6 meses, eu estava com medo, sabe, de me abrir, de montar quartinho, de fazer das coisas que eu estava com medo de perder, né? Porque quando a gente tem muita perda, a gente fica meio traumatizado, né? Aí eu falei, não, eu tenho que começar a abrir meu coração e falar assim, não, vai dar tudo certo, né? Não preciso ter esse medo. E aí eu me entreguei, né? Mas desde o positivo a gente já sabe que a gente é mãe, né? E já começa ali toda a ansiedade pelo processo. Aí estava indo tudo muito bem, né? Maravilhoso. Os exames chegavam tudo 100%, até chegar a pandemia. A Ucrânia foi um dos primeiros países que fechou a fronteira. Então, a gente ficava assim, em março eles fecharam, né? E eles só reabriram em final de julho. Para você ter ideia, assim, até hoje, para você entrar lá, você tem que ter um processo de autorização do governo, autorização da clínica, porque o governo é fechado. Você não pode ir lá fazer um turismo, por exemplo. Ter também teste de PCR, fazer quarentena, um esquema todo, sabe? E na época estava muito fechado. E a minha filha estava para nascer e a gente se programou para ir no final de maio e tudo continuando fechado. E aí eles falavam que iam abrir, né? Ia abrir a fronteira em 15 dias, ia abrir, nunca abria. E eu comecei a busca, né, por autorizações para conseguir entrar no país. Por que que foi tão difícil para eu conseguir? Porque ninguém sabia lidar com o coronavírus e com essas limitações que estavam fazendo, né? Então, o governo ucraniano mesmo, eles fecharam e lá começou a nascer 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 bebês nessa nossa clínica que não podiam, os pais não podiam entrar para pegar os filhos. E eu não queria que a minha filha fosse uma dessas. Eu queria estar ali desde o primeiro dia com a minha filha, né? Mas, enfim, resumindo, eu consegui as autorizações, né, dos países de última hora. Eu lembro que na sexta-feira, antes da gente viajar, meu marido falou assim, cara, a gente não tem nada. O que a gente vai fazer em São Paulo, né? Aí eu falei, a gente vai tentar, a gente vai em busca e vai que a autorização chega no último minuto, né? Eu falei, vamos. Aí a gente chegou em São Paulo à noite, nada de autorização no sábado. Eu falei, tem embaixada que funciona de sábado. Aí, por milagre de Deus, quando a gente estava deixando o carro no estacionamento do aeroporto, chegou a carta da Ucrânia. Mas eu estava lutando também pela carta da Alemanha, né? A autorização da Alemanha. E a carta da Alemanha não chegava, não chegava. Eu cheguei no check-in, a mulher falou assim: filha, você não pode embarcar, porque você está proibida, você não é residente, você não tem autorização. Eu falei, não, eu tenho autorização da Ucrânia. Ela falou, não, você vai precisar da Holanda. Eu falei, oi, Holanda, né? Eu só vou passar pela Holanda, não vou parar na Holanda, trocar de aeronave.
Ela falou, não, agora você vai. Aí eu descobri em cima da hora que eu ia ter que pedir autorização para a Holanda. Eu falei, quanto tempo? Aí ela falou assim, mas vai lá pro check-in e muda a sua data para depois de 15 de junho. Aí eu falei, não, filha, minha filha vai nascer antes disso, eu tenho que estar lá. Cheguei lá no guichê para trocar passagem, aí eu falei assim, ó, ele falou, tá, você quer trocar passagem para quando? Eu falei, não quero trocar passagem, eu quero saber quanto tempo eu tenho para entrar nesse avião. Aí ele falou assim, você tem 45 minutos. Eu falei, tá bom. Menina, aí eu fui ligando para o consulado da Alemanha, que eu já tinha o telefone particular do moço, olha só. E aí ele conseguiu, através da Embaixada da Holanda, uma autorização. Eu sei que, assim, de repente, chega uma japonesinha menor que eu, correndo assim, Camila Pavan, Camila Pavan. Aí eu falei, meu Deus, sou eu. Aí eu já, assim, já comecei a gritar. Aí ela falou assim, corre pro check-in que você vai entrar. Eu falei, eu não acredito. Naquele momento, eu que tenho deficiência na perna, eu corri. Eu fui, assim. Aí eu cheguei, fiz o check-in, eu não estava acreditando. Eu não estava acreditando que eu tinha conseguido, eu não sabia como. Eu perguntei quem foi esse anjo que me autorizou a entrar. Ela falou assim: eu não sei, eu sei que mandaram eu vir aqui e chamar Camila Pavan para o embarque. Aí eu sei que foi assim. Ali eu entendi que Deus ele não atrasa, né? Ele faz no tempo dele. E aí eu consegui entrar, fui, não tinha autorização, não tinha carta de nada. Cheguei na Holanda, fui para a Polícia Federal da Holanda e lá eles viram o meu caso e deixaram eu passar, entendeu? Foi assim, porque eu cheguei lá e não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. A companhia aérea me levou, né? E não tinha o que eu fazer e foi. Aí depois eu consegui chegar na Alemanha e depois eu peguei um voo de repatriação para conseguir chegar na Ucrânia. E aí eu fui para um hotel, depois de chegar na Ucrânia, eu tive que mentir que eu era ucraniana para conseguir entrar comprar a passagem, porque senão não conseguiria comprar a passagem da Ucrânia. Foi bem assim, aí cheguei lá no guichê, ela falou, não é ucraniana. Eu falei, não, mas aqui eu tenho carta, tenho autorização, né? E aí eu entrei na Ucrânia e fiz 10 dias de quarentena num hotel designado pelo governo. E aí, no 10º dia, né, que a gente tinha feito teste de PCR, já tinha saído o resultado, a gente não estava com Covid, e aí deu tudo certo, que a gente foi para a clínica, e aí uma coisa que eu falo da conexão entre mãe e filho, que não é questão de sangue, não é questão de barriga, não é porque veio de dentro de você, não é. A questão eu falo que o cordão umbilical está no coração, né, o nosso. E aí, eu cheguei no hotel da clínica, e falei assim, filha, mamãe já está liberada para você nascer, já está liberada para te receber, você já pode nascer, que eu tô te esperando. 4 horas depois ela nasceu, de parto normal. Então, assim, foi maravilhoso, foi uma história assim de muita fé e muito milagre, sabe? Milagres na última hora, no último momento e do início ao fim. Então, depois, nossa, quando eu peguei minha filha no colo, sabe, 2 dias depois, ela passou 2 dias sozinha no hospital, porque por causa do Covid não pude acompanhar nada. E aí, mas quando eu peguei minha filha nos braços, assim, eu já sabia que ali era nosso parto, foi o momento que, é o momento que a mãe pega ali, eu imagino, sabe? E desde então a gente tem uma conexão linda e vocês precisam ver, assim, como que ela é um anjo na minha vida. Por causa da minha deficiência, eu tenho algumas limitações, mas Tamires, tá te fazendo chorar. É. E aí, assim, eu tenho algumas limitações, mas ela se adapta. Porque eu tô grávida e para mim também foi assim bem difícil. Eu já tô muito emocionada, normal, aí ouvindo a tua história. Mas aí, assim, eu consegui criar a Pietra, ela tá com 10 meses, a minha filha, e você precisa ver, eu preciso pegar ela no colo, ela se agarra nos meus cabelos e ela vem, sabe? Parece uma macaquinha subindo, assim, ó, na mãe, sabe? Ela entende as limitações, para eu dar banho, ela fica em pezinha no banho, com 10 meses, sabe? Então, eu tô vivendo o sonho da maternidade e valeu tudo, valeu cada lágrima derramada nesses 10 anos. Nossa, eu não tenho palavras, a gente está aqui das lágrimas. Eu já conheço a história da Camila já faz um tempo, tem um podcast lindo, mas cada vez que tu conta me emociona mais ainda, porque é a certeza
de que o amor move montanhas e que Deus realmente, ele não dorme em serviço. Ele mostra tudo no momento certo. E eu digo sempre, né, pessoal, nós mamães, através dessas formas de gerar amor, que não são o meio natural, né? Como a gente tem a gratidão no nosso coração, né? Como a gente foi talvez capacitada e escolhidas para viver a maternidade dessa maneira, né? Com coragem, com resiliência, com tudo, com todo esse mix de sentimentos que nós estamos falando aqui, e a certeza de que muitos sonhos tornam-se realidade, né, Camila? Olha, Sim. você é a maior prova disso, né? A Lana também, e a própria Tamise, né? A Tamise, nossa advogada hoje, que vocês estão aí vendo, ela está grávida, com uma endometriose profundésima. Tem um podcast lindo que eu gravei com ela, uma super exceção, ficou grávida naturalmente depois de muitos anos de tentativa. Então, para Deus, nada é impossível. E a gente tem a reprodução humana a nosso favor, os médicos conosco, né? Nessa relação bacana que a gente constrói com nossos médicos, que é a relação médico-paciente, com essa confiança que nós depositamos em vocês. Então, isso é maravilhoso, é maravilhoso. E agora a gente, depois dessa emoção toda que a gente teve o prazer de receber, né, da Camila, e a gente vai falar com uma pessoa que vai nos explicar um pouquinho sobre essas doenças, esse exame que a Camila fez, porque depois de 15 anos com um diagnóstico errado, olha a importância de um exame para detectar síndromes, né, e doenças genéticas e doenças raras, a importância disso tudo. Então, eu acho assim que temos que falar. Vamos ter um enfoque genético agora com a doutora Cristina Carvalho. Ela é geneticista do Igenomics Brasil, nosso apoiador, juntamente com a Fertilidade e Vida, a clínica, os dois nossos apoiadores do nosso evento de hoje, que sem eles não estaria acontecendo o nosso evento hoje, né? Tanto a clínica Fertilidade e Vida, que o Dr. Peta é o diretor médico, como a Cris, que é do Igenomics, né? Então, a gente quer falar com você, Cris, exatamente sobre isso, né? Você que sabe muito sobre o assunto, o que faz as mulheres precisarem recorrer a tratamentos de reprodução assistida através de um útero de substituição? Bom, obrigada, Karina, mais uma vez, né? Obrigada por estar aqui, esse convite com todo mundo aqui, né? A Camila, que eu já conhecia também um pouco, já tinha conversado com ela sobre a condição aqui, com o Peta, que eu já conheço também de longa data. Então, fico bastante feliz de poder participar e dar um pouquinho de contribuição aí, tá, gente? Então, assim, vou pegar o gancho na história da Camila, lógico, para a gente poder falar um pouquinho em cima disso, né? Então, assim, a Camila tem uma condição que é uma miopatia bastante rara. Não surpreende a dificuldade que tiveram de fazer o diagnóstico dela lá atrás, né? 15 anos atrás, mais de 15 anos hoje, né, Camila? Que a gente já tinha até conversado desse lado. Exatamente. Então, assim, naquela época, a maior dificuldade estava no fato de que nós tínhamos uma limitação dos exames genéticos reais, né, disponíveis no mundo. E aí, disponíveis no mundo, realmente, né? Lógico, a gente tem que pensar assim, o Brasil tem algumas dificuldades? Tem, mas a gente caminha, em termos de ciências, hoje, assim, eu diria para vocês, a gente está muito pronto e muito pau a pau com todo mundo no mundo, tá? Então, a gente não perde hoje em termos de condições de ter ciência e de fazer ciência e trabalhar desse lado, não perdemos para ninguém desse lado. As nossas dificuldades são outras. Mas lá atrás, o mundo como um todo tinha uma dificuldade real, né, tecnológica. Então, o diagnóstico dela não me surpreende ter sido, né, equivocado lá atrás. Hoje, lógico, hoje a situação da Camila seria outra, né? Então, até porque se o médico pegasse a Camila naquela situação lá atrás, né, hoje, nos dias de hoje, com aquele início do processo dela, da dificuldade muscular que ela tinha, que ela
andando nas pontinhas dos pés, como ela falou e tal, ele ia suspeitar de alguma questão muscular, e aí o universo muscular de alterações musculares é vasto, né? Então, assim, ele não ia pensar de cara só na atrofia muscular espinhal, ele ia pensar em distrofias musculares de uma forma geral. E aí, quando você raciocina, opa, tem uma distrofia aqui, vamos fazer uma análise genética. Hoje a gente tem essa disponibilidade. E é assim que a gente pensa. Temos aí uma hipótese diagnóstica com uma clínica que bate com um quadro de distrofia, vamos fazer um teste para comprovar, certo? A grande questão é que naquela época a limitação era muito intensa, né? A condição da Camila é uma condição raríssima, que eu já expliquei para ela, né? A frequência está abaixo de 1, né? Assim, a frequência é 0,77 a cada 100 mil indivíduos. Essa é a frequência da condição da Camila. Então, ela é bem baixa, né? Então, ou seja, naquela época, então, mais rara ainda. Muito mais difícil de se chegar nessa condição e nesse diagnóstico. E hoje, a miopatia da Camila ainda é essa condição rara, que é o que eu falei, 0,77 a cada 100 mil. Então, a gente tem que pensar que, lógico, ninguém de cara ia falar, ah, Camila, você tem miopatia de Bethlen. Claro que não, nunca. Ninguém ia chegar com isso. Íamos pensar em distrofia, né, muscular, e a análise genética ia direcionar. Por isso, um teste genético é extremamente importante, para a gente poder justamente conseguir trabalhar da melhor forma do lado genético e auxiliar os médicos do lado da fertilização, por exemplo, o PETA, que está lá do lado, né, fazendo o dia a dia da fertilidade, a gente precisa auxiliar desse lado de cá, porque senão a gente fica, né, metade para um lado, metade para o outro, e a gente não encaixa e não fecha o cerco, né? Então, é uma complementariedade hoje. Eu falo que isso é uma complementariedade. Então, existem muitas situações. A situação da Camila é uma em que ela precisou, né, de uma barriga de aluguel, de uma barriga solidária. Existem várias outras condições genéticas em que a gente precisa também estudar para poder ver a viabilidade da mulher conseguir gestar, né? Então, assim, a da Camila tá clara, é o exemplo principal da gente aqui, né? Mas a gente tem outras condições. As distrofias, algumas distrofias musculares, você tem essa condição aí de dificuldade de gestação acontecendo. E no caso da Camila, além disso, né, ela tinha uma questão que estava mal resolvida para ela. Qual era a questão mal resolvida? Olha que belezinha aqui, participando, a pequenininha. Então, qual era outra questão mal resolvida para ela? A questão de que ela não iria transmitir para o filho, né? Essa era a informação que ela tinha lá atrás. Ah, não, com a atrofia muscular você não vai transmitir. Por quê? Porque a atrofia muscular é uma herança recessiva, gente. Mas a miopatia que a Camila tem, a herança é dominante. O risco de transmissão dentro do que a gente considera em genética é altíssimo, 50% a cada evento gestacional. Ou seja, se a Camila não tivesse a dificuldade para gestar e se ela tivesse tido realmente, né, não tivesse tido todo esse cuidado, ela teria hoje essa questão na cabeça dela também, né? Então, são pontos que ficaram ali e ela conseguiu ir resolvendo. Eu diria assim, foi uma longa jornada, Camila, mas essa longa jornada te conduziu para o melhor caminho. Esse é o ponto. Às vezes a gente fica sempre muito ansioso, né? Eu sei, eu vejo as pacientes todas que eu lido aqui, todas com uma mega ansiedade, desesperadas, e eu falo assim, gente, calma. Eu sempre falo para elas, calma, tudo tem um tempo, tem uma hora e vai conseguir se resolver. Então, eu acho que isso é fundamental, né? É um passo de cada vez. A gente não consegue atropelar para que tudo aconteça de uma vez. Se você tivesse
se atropelado, hoje você não estaria como você está hoje, né, Camila? É por aí. Então, desse lado, é muito importante a gente ter conhecimento realmente da doença que está envolvida, porque tinham 2 pontos. A questão, primeiro, que o diagnóstico da AME, ela ia poder gestar, e ela, com esse diagnóstico da Bethlen, não pode. Segundo, a transmissão, que não ia acontecer com a AME, e com a Bethlen, iria acontecer. Olha só os contrapontos. E olha que beleza os 2 bebezinhos ali, né, participando. O mais difícil é a gente se concentrar vendo essas coisinhas pequenas ali, né, gente? Karina, isso é torturante, tá? Então, vamos lá. Mais um ponto que eu gostaria de colocar assim. Lógico, o exemplo da Camila é bárbaro, porque a gente consegue falar em cima disso. Mas não é só esse. Existem outras condições genéticas em que a mulher vai acabar precisando, né, de uma barriga solidária, de um útero de substituição, vai precisar de um auxílio, tá, gente? Como é que vai chegar nisso? Lógico, aí, primeiro, os passos são, vai ter que fazer, vai passar pelo médico, vai chegar lá no médico de acompanhamento para discutir o que está acontecendo, vai ver, tem sinal, tem sintoma, tem alguma coisa? Ah, ok, tem. Estamos aqui num caminho, vamos fazer uma análise genética, passa num geneticista, faz um aconselhamento genético também, a gente soma os lados, né? O clínico vai olhar e dar todo o teu olhar clínico, vai fazer toda a parte, né, de exame clínico, vai averiguar a situação e tem o levantamento, tem assim, levantou uma pulguinha de dúvida com a questão, com a doença, tem um lado genético, um cunho genético, o geneticista está ali junto para poder auxiliar, certo? Então, eu recebo alguns casos, útero de substituição, barriga solidária, a gente não tem tantos casos aqui assim, mas a gente tem algumas situações já vistas, né? Por exemplo, pensando em questão, a Karina tinha me colocado até para falar um pouquinho de uma condição que seria Rokitansky, né, Karina? O Rokitansky, na verdade, é uma condição que vai precisar da barriga solidária, do útero de substituição, mas do ponto de vista genético, a gente tem muitos pontos de interrogação na síndrome de Rokitansky, tá? Então, eu vou comentar até porque a gente já tinha combinado de eu falar um pouquinho, né? Então, eu vou falar. Por quê? Porque Rokitansky é uma condição que a gente considera uma malformação congênita, tá? Que, do ponto de vista genético, ela é uma incógnita ainda, tá bom? Então, o interessante nessas condições é que a gente vai descobrindo coisas também, né? A ciência, ela é muito mutável. A gente está aqui aprendendo todos os dias. A gente tem aí em Rokitansky, que é o que é essa condição da síndrome de Rokitansky, antes de mais nada, né? É uma condição que a gente chama de uma malformação congênita, que caracteriza uma agenesia, uma falta da formação lá. Não tem, a mulher não tem o útero e o colo do útero e aquela parte da vagina interna. Ela vai ter, sim, os ovários funcionantes. Então, essas meninas têm uma questão, nascem cariótipo normal, 46XX, a suspeita vem efetivamente quando elas não têm a primeira menstruação, que é aquela que a gente chama de amenorreia primária. O Peta está aqui com mais cadeira possível para falar sobre isso do que eu. Essa parte ginecológica é muito mais ele do que eu. Eu estou dando a ponta para a gente chegar lá do outro lado. Então, é assim, nesse momento é que as meninas não conseguem, não têm a primeira menstruação, é que vem a dúvida. Oi, o que será que está acontecendo aqui, certo? Então, aí vai fazer. E aqui o diagnóstico, gente, realmente não vai ser genético, tá? O diagnóstico vai ser clínico, imagem, não tem para onde a gente
correr na genética ainda com Rokitansky, Karina. Então, olha só que interessante, né? Na genética, a gente ainda tem muitos pontos de interrogação com Rokitansky. Existem 2 genes bem implicados aí já, que estão sendo estudados para a condição, tá bom? E um terceiro aparecendo aí, despontando na disputa. Mas a gente ainda não tem um gene devido, eu não tenho um padrão de herança genético, que a gente chama de padrão mendeliano definido, tá? Então, desse lado aqui, o meu diagnóstico ia ser muito clínico e nada genético no Rokitansky. E esse é um diagnóstico que é bem fácil, até bem tranquilo de ser realizado, tá? Mas é um caso que que as mulheres vão precisar, essas meninas, essas jovens, vão precisar realmente do útero de substituição, porque é uma alteração, é uma malformação dessa região. Elas não têm o útero, então não tem como gestar, tá? Temos, então, eu falei, 3 genes, 2 bem colocados, um aparecendo aí. Não vou ficar falando um monte de nome de genes para vocês, para não deixar todo mundo assim, de cabelo em pé, falando, credo, lá vem uma sopa de letrinhas, né? Mas são genes que têm ligação na formação do sistema reprodutivo feminino. Então, eles têm potencial, sim, para estarem existindo aí como genes de base para a condição, tá? Mas não é o tipo de alteração que vai ter a formação, vai ter a informação do lado genético. Onde a gente tem informação de lado genético também? Tem muitas delas. Eu vou pontuar mais, vou colocar mais uma aqui para a gente falar. Vou dar uns 2 exemplinhos bem rápidos, para eu não ficar aqui floreando tanto nas doenças. Síndrome de Marfan. Síndrome de Marfan é uma condição bastante conhecida, que é uma condição genética de herança dominante, olha só, parecida com a Camila ali, com herança dominante, tá? Mas a síndrome de Marfan é um defeito de tecido conectivo, conjuntivo, tá? E que tem uma correlação com a parte cardiológica. Alguns pacientes, e não são todas, eu tenho pacientes de Marfan que têm um aval para gestar. E eu tenho pacientes de Marfan totalmente impedidas para poder gestar. Então, vocês percebem como é importante ter o diagnóstico? E Marfan, o diagnóstico é genético. Não tem jeito. Você vai ter um diagnóstico clínico e eu preciso descobrir o gene. Eu tenho que saber onde está a mutação, eu tenho que saber bonitinho a localização para poder dizer, tenho realmente a condição e tenho 50% de chance de transmitir, ou não tenho, a parte de não tenho, eu tenho uma clínica leve, que está parecida, mas não tenho isso aqui estabelecido. Então, talvez tenha que procurar de outra forma. Então, Marfan é uma condição em que as mulheres, algumas conseguem gestar, outras vão precisar do útero de substituição da barriga solidária, porque tem uma questão cardiológica envolvida, tá? Então, é bastante complicado para elas, tá? Outra condição que eu acho interessante a gente falar, que a gente tem outras condições que são as que mexem com a estrutura esquelética, né? Tem algumas delas que a gente precisa, que as mulheres acabam precisando desse útero por conta de uma condição genética, né, voltada para a parte de formação esquelética. Então, por exemplo, eu tenho as condições ligadas a nanismo, né? Nanismo, a gente coloca nanismo, mas dentro do nanismo eu tenho um leque de condições aí, certo? Algumas pacientes que têm a condroplasia mais acentuada, por uma questão do organismo não comportar que o útero se faça a distensão total, elas vão precisar de um útero de substituição. Por isso é muito importante os 2 lados, a colaboração dos 2 lados. Eu já tive caso de paciente com a condroplasia que eu me remeti ao
ginecologista obstetra dela. Eu precisava dele. Falei assim, olha, ela está querendo fazer uma fertilização para gestar um bebê normal, sem onanismo, mas a minha pergunta vai para você. Eu falei para ele, cheguei para o colega e falei, a minha pergunta vai para ti. Ela tem condição de gestar realmente pela distensão, pela estrutura dela? E foi ele que barrou. Tá? Então, gente, funciona muito assim. Por isso a gente precisa dos dois lados, né? Não tem como a gente fugir, em hipótese alguma, dessa somatória, tá? Bom, Karina, acho que deu para a gente florear um pouquinho, né? O quanto a gente necessita do outro lado aqui da genética para poder chegar, né? E saber qual é a conduta melhor aí, né? De total importância, né, doutora Cristina, essas informações, porque senão nada disso, senão as mulheres que precisam, no caso da Camila, no caso de várias outras mulheres, depois a Alana vai contar como é que foi a história dela, a trajetória dela, mas sem esses exames, né, sem todo esse enfoque genético, a gente não, né, Camila, tu que sabe a importância de tudo isso, né, amiga? Sim, mas eu fiquei 15 anos, né, tratando errado. Esse foi o problema. Eu estava fazendo tudo errado. Eu fazia muito exercício, fazia muita atividade, porque os médicos falavam que era recomendado, né, não podia ficar parada e tal. E, na verdade, eu estava matando meu músculo, né? Na verdade, eu tenho que descansar, não posso fadigar. Então, eu falo que, quando alguém me fala qualquer coisa, eu falo exame genético. Claro, não, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos isso a nosso favor, né? A medicina reprodutiva evoluiu demais, né? A gente precisa estar atentos. Eu acho que isso aí é a nosso favor, não tenho dúvida. E uma coisa que eu acho muito importante, ainda mais porque eu convivo bastante com gente que tem problemas genéticos de distrofia, essas coisas, é como que ainda tem pessoas que não enxergam a gravidade de passar isso para uma criança, para um outro ser humano. A pessoa acha que ela pode tomar a decisão, né? Ai, não, se Deus quiser, não vai passar. Gente, mas se Deus está dando essa tecnologia para a gente tem que ir atrás, porque é a vida de outro ser humano. E não é fácil conviver com uma doença genética. Esse é o principal ponto, Camila. A dificuldade de você conviver com uma condição que você não vai ter, que você não tem cura. E é isso que você está colocando, exatamente isso. Uma condição genética que até o momento não tem cura e a gente não sabe quando nós vamos ter cura para tantas condições que a gente tem aí no mundo espalhadas. A gente tem mais de 7.000 condições genéticas conhecidas, né? Umas são bem mais leves, outras muito mais graves. Esse é o ponto fundamental. Então, é por isso que eu acho que, assim, já que a gente hoje avançou tanto em termos tecnológicos, por que não a gente se esforçar para poder evitar esta passagem que você sofreu na pele e você sabe o que sofre, evitar de passar isso para o teu filho, né? Claro. É esse o ponto. Com certeza, não tenha dúvida. Então, essa é a importância do nosso evento, é trazer esse tipo de informação, né, para quem ou é leigo ou enfim, está entrando nessa jornada recentemente, ou mesmo quem já está nessa caminhada há bastante tempo também não tem essas informações. É para isso que nós estamos aqui, porque a aceitação, tudo isso vem com o tempo e com informação, né, pessoal? Com esclarecimentos sobre os assuntos, sejam quais forem, mas a gente aqui está falando da reprodução assistida puramente, né? E a gente tem a nossa favor a reprodução, a tecnologia e a ciência, né, que evoluíram muito. E agora nós vamos ficar aqui com a palavra com a Mami, né, a Tamise Ferreira, que é idealizadora do Instituto do Direito à Saúde da Mulher. Ela é advogada especialista em direito médico, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos legais e jurídicos, uma vez que aqui no Brasil, né, a gente não tem uma lei específica que ampare esse procedimento aqui de barriga solidária no Brasil, de útero de substituição. Então, a Tamise vai nos mostrar
como é que essa série de normas são interpretadas aqui no Brasil, são aplicadas em conjunto para viabilizar esse procedimento, né? Para trazer essa alegria para tantas famílias crescerem. Então, fica aí com a palavra, Tamise, porque eu acho que tu vai dar uma palhinha aí bem legal para quem precisa se informar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bom? Oi, gente. Bom, eu acho que a palavra aqui é informação, né? Como a doutora Cristina estava falando, como a Karina agora falou, como a Camila também falou, a informação nesse processo como um todo, além de nos facilitar até o mental mesmo, para a gente ir adaptando a ideia do que vai ser necessário, né? Acaba fazendo com que facilite muito todo esse trâmite que, infelizmente, ainda é muito burocrático no Brasil, em função de não existir uma legislação específica, né? Também deu para perceber que a gente trata o tema aqui como barriga solidária, barriga de aluguel, barriga de substituição, a gente usa alguns termos, né? Mas o correto mesmo, dentro do que a gente tem hoje, seria o termo barriga de substituição, já que aqui é entendido como se fosse uma cedência do órgão, né? Algo temporário que tu está emprestando, vamos colocar assim, para outro. Então, só para a gente também, de alguma forma, trabalhar dentro do que se usa, então o termo correto, o termo adequado no Brasil é útero de substituição. Então, existe uma série de requisitos para a gente poder ganhar essa autorização, né, pela utilização do útero de substituição, da barriga solidária, vamos assim, popularmente chamada no Brasil. E eu acho que a gente também importa agora que a gente determinar que por que barriga de aluguel, que é utilizado no resto do mundo? Porque no resto do mundo, em vários países, na verdade, pode-se fazer essa cedência de forma remunerada, né? Como a Camila nos contou, ela fez um pente fino no mundo para descobrir aonde que ela podia se enquadrar dentro das possibilidades financeiras, dentro da expectativa que ela tinha, dentro das exigências que cada país fez, como ela contou nos Estados Unidos, além do custo do procedimento, da técnica, ela teria que fazer todo um conselho também para essa barriga de aluguel, né? Aqui no Brasil, então, esse é um fator que não pode, isso a gente não pode ter de forma alguma, não pode de nenhuma forma essa cedência ser remunerada. Então, isso é uma coisa que todo mundo deve ficar atento, porque eu acho que todo mundo que está nesse caminhar, de alguma forma se pergunta, né? Ah, não é mais ágil, eu não consigo uma melhor candidata se eu colocar dinheiro nisso, né? Então, no Brasil não pode, a gente não coloca dinheiro nisso, senão não recebe a autorização para a realização da técnica. Outra coisa que infelizmente a gente tem que lidar é com a falta de lei. O que a gente tem hoje é um conjunto de normas que a gente usa em conjunto, que seria a Lei de Biossegurança, o próprio Código Civil, que na parte que fala sobre filiação, né? E uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que vai nos dar ali alguns pontos característicos que tem que todo mundo cumprir para poder, então, ganhar essa autorização. Ela foi até, inclusive, agora em 2020, a resolução em 2017, tá? Olha quanto tempo que já existe a prática no Brasil e a resolução é de 2017. Claro que elas vêm sofrendo atualizações, mas a que a gente está usando é de 2017, com alguma atualização de 2020, só em relação à forma que estava escrito um parágrafo, que deixava de alguma forma delimitado e impedia, dependendo de quem fizesse aquela interpretação, né? Casais que não fossem, perdão, ele determinava para solteiros e eliminava casais, e também fazia distinção entre ser homossexual ou heterossexual, né? Hoje em dia já foi reescrito esse texto, deixando de uma forma muito mais abrangente, porque a gente sabe, a gente lida com diversas formas de família, né, Karina? E cada um escolhe a forma que vai criar a sua, se vai ser uma família de duas pessoas, onde vai ter uma mãe e um filho, um pai e um filho, aí isso é individual de cada um, né? Então, isso a gente já conseguiu avançar e o texto já nos deixa sem essa margem de interpretação ou de exclusão de alguém da sociedade, né? Eu acho que dentro
do que a gente vivencia de necessidades, ainda tem muito a se avançar. Eu acho realmente que precisa de uma lei para elencar ali os requisitos, para poder não deixar muito na mão do Poder Judiciário, porque um dos requisitos, já avançando nos requisitos, que geralmente judicializam ações, é a idade dessa mulher que vai estar cedendo o útero, né? Que a resolução, ela delimita essa idade de mais de 50 anos, e muitas ações são ajuizadas porque, bom, a minha mãe tem 51 anos, a minha mãe tem 55 anos, por qual motivo que eu não posso utilizar o útero dela, né? Então tem que buscar o Poder Judiciário para poder ganhar essa autorização, para daí então se fazer o procedimento, né? Rezar a técnica. A mesma coisa quando a gente está falando até qual grau que é possível a gente utilizar essa barriga solidária. Por quê? Porque a resolução também te delimita dizendo que tem que ser até o 4º grau de algum dos envolvidos. Então, por exemplo, a mulher que não pode fazer a gestação no seu próprio útero e que vai utilizar do útero de alguém, tem que ser da família e tem que ser até o 4º grau. O que é o 4º grau? Aí vai entrar mãe, avó, tia ou prima. Tá, mas eu tenho uma prima de 3º grau e a gente tem uma super relação e ela quis me ser útero. Tem que pedir uma autorização judicial, via judicial, para poder fazer essa técnica. A mesma coisa acontece também quando a gente está falando de alguma relação de amizade, uma comadre, uma amiga de infância, né? Pelo que diz na resolução, não poderia. Mas aí acaba, então, essas pessoas socorrendo-se do judiciário para ganhar essa autorização e daí, então, poder realizar o procedimento, né? É comum até que os juízes considerem todas as relações, porque o que acontece no direito hoje muito também é a forma humanizada que se olha o que realmente acontece na vida real das pessoas. Porque uma coisa é o que está escrito no texto da lei, ou no texto da resolução, que aqui é o caso, né? E que deixa falhas, ou que deixa aquela margem realmente interpretativa, e aí tu joga a bola, vamos falar assim, para o juiz, vai olhar e vai dizer, não, eu acho que ela está certa, pode ser a amiga, então, ou pode ser a mãe que tem 59 e que está com a saúde ok. Claro, tudo tem que ser feito uma análise se é possível, né, se é viável, porque um dos requisitos é não colocar ninguém em risco, né, risco que eu digo de saúde. Como a doutora Cristina também estava nos colocando, uma das exigências da resolução é que exista um impedimento, né, para ter essa gestação. E as doenças genéticas realmente são um dos fatores mais importantes, acho que até mais que impactam na quantidade de utilização, né, da técnica. Claro que existem muitos casais homoafetivos que também estão utilizando dessa técnica, mas até aí eu vou falar pela pesquisa que eu tenho, né? Utilizam mais da técnica fora do Brasil. Eu acho que também pela possibilidade de escolhas e características, né? Que aqui no Brasil a gente não tem, infelizmente. Acho que é um processo lento, mas que a gente consegue, até pela crescente de utilização, daqui a pouco forçar que façam, né, uma legislação específica para nos dar mais garantias. Quando a gente fala em garantias, também é importante se atentar que aonde tu faça, né, a utilização da técnica, as clínicas hoje em dia todas têm já esse aparato, mas é importante que eu diga assim, para quem vai utilizar, também se informar sobre isso, porque tem uma série de documentos que são necessários, informações que tu vai ter que prestar, tu vai ter que fazer termos se comprometendo com todo esse procedimento. Não é incomum de, no meio desse procedimento, a barriga cedente, né? No caso, quem está ali gestando o teu filho se arrependa ou tenha algum tipo de crise emocional, porque quem passou por uma gravidez sabe o quanto que dá um looping de hormônio e de sentimento e de sensações. Então, é importantíssimo que tudo isso esteja acordado. E quando eu digo acordado, não é um acordo verbal. Como a Camila falasse, ela tinha a cunhada que cedeu útero para ela. Provavelmente a ação dela era ótima e seria e se manteria ótima.
Mas e se isso muda? E daqui a pouco tem uma criança no meio dessa disputa que vai ficar literalmente sendo puxada de um lado para o outro, e aí, né? Claro, se tu tomou todas as tuas garantias, fazendo esses termos, todas essas discussões, por mais que exista um processo judicial, vou dizer muito provavelmente, para não dizer 100%, porque advogado não pode dizer 100%, viu? A interpretação do juiz vai ser de que quem utilizou da técnica vai ficar com a criança, porque sim, é o pai ou a mãe daquele bebê, né? Mas isso tudo a gente tem que ter cuidado, porque é um momento que a gente cria muita expectativa, é um momento que a gente quer que seja tudo perfeito, a gente não quer ainda ficar tendo esse tipo de discussão. Outra coisa que as pessoas muitas vezes não se atentam é o fato assim, eu vou usar o útero de substituição e eu não perguntei, questionei nada ao marido dessa cedente. Ele tem que anuir, ele tem que concordar, ele tem que saber de tudo que está acontecendo, né? Para daqui a pouco ele não se sentir também no direito de exigir alguma coisa da criança que não é deles, né? Então, são todos os cuidados necessários que muito provavelmente o teu médico vai te passar, mas mesmo que assim fique alguma coisa que ficou muito raso, pergunta, pesquisa, vê de novo, lê toda a documentação. Se tiver alguma coisa que tenha dúvida, é importante conversar com o advogado. Eu acho que a gente também tem um papel fundamental de esclarecimento, porque muitas dessas coisas são termos técnicos ou algum tipo de burocracia, de exigência, né? Até mesmo depois do nascimento, de não constar o nome da cedente para te poder fazer o registro do teu filho, né? Para te não ter mais essa discussão depois. Então, são pequenos detalhes que vai acabar facilitando, né? Essa caminhada que também já é tão desgastante, tão árdua, mas que pode ser, de alguma forma, minimizada se a gente conseguir as informações adequadas e o acompanhamento correto, né? E quando a gente fala em acompanhamento correto, a gente está falando de especialistas sobre o tema. Então, é importante ter um geneticista, é importante o teu médico estar atualizado daquilo que estão utilizando no Brasil e, se for o caso, né, também de um advogado para te dar todo esse amparo. Enquanto não existe uma lei específica, é assim que a gente tem que ir se segurando, né, Karina? Mas eu acho que, como toda a parte de reprodução, a gente sempre conversa sobre isso, é um processo longo, vem devagarzinho, mas eu acho que a gente também tem conseguido colocar bastante coisa no cenário para pelo menos rediscutir, para fazer as pessoas pensarem, né, que é algo necessário, que muitas pessoas passam por isso e que faz falta, né? Informação de qualidade, que é o que a gente está proporcionando hoje aqui. É verdade, a gente está proporcionando, inclusive, eu gosto muito de falar que eu gosto de... O nosso Tentantes, ele acolhe e traz esse tipo de informação relevante para quem precisa, para as famílias tentantes, exatamente para as famílias poderem depois tomar o rumo de acordo com o seu livre-arbítrio. Né? Existe a barriga solidária do Brasil, que você falou, e falou bem, explicou direitinho. A Camila foi até a Ucrânia. Lá, só para vocês saberem, quem está escutando rapidamente, lá na Ucrânia, depois vocês podem entrar em contato com a Camila de forma individualizada, mas lá, só, por exemplo, o caso da Lana não poderia ser feito na Ucrânia, porque lá não pode ser feito com uma mãe solo, pessoas solteiras, né? A Camila, lá na Ucrânia, tem que ser um casal hétero para fazer. Então, cada país tem suas leis. Nos Estados Unidos já são leis diferentes, assim como a ovodoação também tem, né? Na Europa é uma lei, nos Estados Unidos é outra, no Brasil é outra. Então, a gente precisa trazer todas essas informações para vocês depois verem o que realmente é importante na jornada de cada um, né? Como é que as decisões e aquilo que tu consegue também enquadrar, né, Karina? Exatamente. Então, tem que trazer... Porque daqui a pouco, dentro daquilo que eu posso tirar os Estados Unidos. Não posso, não vai dar para eu ir para lá. Sou um casal homossexual, eu posso fazer essa escolha, sabe? Eu acho que é importante a gente saber também do que a gente tem de exigências em outros países, né? Quando a gente considerar o aluguel,
da barriga para também poder se adequar e não perder tempo, não perder dinheiro, porque a gente sabe que tudo isso na nossa caminhada é bem precioso, né? E deixando aqui bem claro que aqui no Brasil o casal pode ser hétero, pode ser homoafetivo, transgênero e solteiro, né? Transgênero, então, exato. Não tem nenhuma discriminação em relação ao gênero, né? E também não tem nenhuma exigência entre ser casado ou solteiro para que possa utilizar do útero de substituição. Tem realmente a exigência ali da idade, né, da cedente, que é hoje pela resolução 50 anos, tem uma exigência de uma justificativa de por que a utilização do útero. Tem mais um item, gente. Desculpa, é que grávida vai ficando. Mas agora a eu vou memória chamar, já não ajuda muito. Se você lembrar, depois você nos avisa, se levanta a mãozinha que eu te chamo. Comercial, Karina, que é um dos pontos mais importantes. Não pode ter de nenhuma forma caráter comercial para poder fazer a utilização. Eu acho bem parecido com a doação, no caso, né? Vários pontos. Mas então agora a gente vai falar com a Alana, né? Que está aqui conosco, a Alana Generoso. Não sei nem como começar a falar sobre a Alana, porque também, assim como a Camila, é uma história de superação também gigantesca. A Alana, só resumindo aqui, tá, pessoal? Porque ela que vai falar para vocês a trajetória dela. Mas, assim, foram muitas transferências, foram muitos negativos, tiveram biópsia embrionária, teve troca de clínica, teve suspensão, adiamento de tratamento. Gente, foram 13 cirurgias até ela conseguir os trigêmeos dela, tá? Então, assim, ó, ela também, a pessoa que está do lado aí é a Silvana, tá? Eu estou super emocionada novamente, porque a Silvana está aí do lado dela, tá? Também vai dar o depoimento dela do outro lado, porque foi a Silvana a útero de substituição da Alana, tá? E numa festa de família ela se prontificou, foi uma emoção geral. Quando fizeram esse procedimento, foi primeiramente com os óvulos da Alana, deu um negativo, aí depois veio através, né, de um óvulo doado. Então, é muita coisa para ser dita e falada. Ela vai tentar resumir aqui, porque hoje ela é mãe solo de trigêmeos maravilhosos, que vocês tiveram o prazer de ver os dois aqui, o menino, não sei se é o Heitor ou o Henrique que estava lá dentro, né? Mas estava aí o Heitor, estava o Henrique e a Helena, e é uma alegria imensa te receber aqui, você e a Silvana, para contar um pouquinho dessa trajetória, gurias, que não tem realmente outra palavra que não seja um ato gigantesco de amor. Verdade. Bom dia a todos. Então, Dr. Peta, é uma emoção muito grande estar vendo o senhor aqui. Eu falo que o Dr. Peta, ele que é o pai dos meus filhos, porque se não fosse... Eles adoraram. A Helena adorou ver o senhor, Dr. Peta. Eu falei, o papai, falei no ouvido dela. Ela amou ouvir isso, viu? Olha que eu vou aí pedir pensão, hein? Tô pensando seriamente. Então, eu falo que o Dr. Peta foi meu pai, meu irmão, meu anjo da guarda, meu tudo. A consideração que eu tenho por esse médico aí, gente, não tem palavra. Ele acreditou desde o início, desde a primeira vez que eu fui, né? Que, na verdade, eu fui há mais ou menos uns 10 anos atrás, numa consulta de rotina de ginecologia, e a médica ficou olhando e falou para mim, você tem o útero bicorno. E eu não entendia nada, não sabia nem o que era isso. Aí falei para ela, mas o que é isso? Eu tenho alguma doença? Ela falou, não tem problema nenhum. Mas se um dia você decidir engravidar, você vai ter que procurar um especialista. Aí era a doutora Sandra Feitosa. Aí ela me deu o telefone do Dr. Peta. E eu guardei esse papelzinho na minha carteira. Falei, não estou nem um pouquinho afim de filho, mas tudo bem, vou guardar o papel. Aí passou o tempo, eu com a minha carreira, trabalhando, né? Nem pensava em filho, não queria saber de ninguém, porque eu sou solteira, não tenho ninguém. Falei, não quero nem saber. Por enquanto, não. Filho, para mim, só a boneca mesmo, né? Não queria nem saber de criança. Aí, passou um tempo,
a idade da gente vai chegando. Aí eu falo que quando o espírito da maternidade chega e bate assim na sua porta, você fala, entra. E se você não deixa ele entrar, ele arromba a porta e entra do mesmo jeito. Não tem jeito, você não escapa dele. Aí fui num ginecologista comum, ele falou assim, olha, esquece, você tem... Aí pediu mais exames, aí detectou lá útero bicorno e útero septado e mioma. E ele foi bem curto e grosso, né? Ele já é um senhor de idade, aí ele falou assim para mim, se uma pessoa, uma mulher, tem 90% de chance de engravidar, você tem 20%. Esquece, não é para você. Desse jeito ele falou. Eu tinha uns 37 anos. Aí eu já fiquei com medo, né? Ele falou, mas se você quiser ir nessas clínicas de fertilização, você vai. Quem sabe você consegue. Aí dali eu comecei a minha jornada. Aí eu lembro que até hoje, eu fui na primeira vez na clínica do Dr. Pedro, já com essa ideia que eu tinha ouvido falar no Fantástico de barriga de aluguel. Aí levei os exames que eu tinha e conversei com o Dr. Pedro, ele falou, não, eu não conheço você, eu não posso falar disso, eu quero conhecer você. Aí ele me pediu uma série de exames, ressonância, enfim, exame de hormônio, aí eu fiz todos. Aí ele ficou animado com os meus exames de hormônio e falou assim, olha, você pode fazer nada que uma cirurgia não resolva, né? E aí eu falei, tá bom, vamos começar. Aí eu quis fazer a coleta dos óvulos antes, né? Com 37 anos. Aí eu lembro que essa fala que foi minha primeira cirurgia. Eu nunca tinha entrado numa sala de cirurgia na vida, nunca. Foi a minha primeira. E por incrível que pareça, eu tinha essa idade e era virgem. Não tinha nunca nada, sabe? E aí nunca tive homem ninguém, nunca tive ninguém. Sempre foi assim, de casa para trabalho, trabalho para casa. Aquelas beatas sem ser beata nesses anos que a gente vive. Tinha uma médica muito boa, que eu falo que a doutora Márcia, também maravilhosa, amo ela também. E aí a gente começou, ela falou, Alana, não tem o que fazer. Eu falei, pode, toda autorização, tudo. Então, assim, foram assim, várias coisinhas que a gente, para uma mulher, tem mulher que guarda isso. Nossa, minha primeira vez foi tão importante. A minha foi na mão de um médico para tentar engravidar de cara. Aí, né, foi, né, a gente fez tudo. Aí comecei a indução. Para mim foi tudo muito novo. Eu nunca tinha tomado injeção. Foi assim, aquela coisa. Aí eu sei que o Dr. Pedro fez a minha primeira cirurgia, depois no centro médico, né, corrigir meu útero. Aí eu sei que foi uma luta. Aí tentamos a primeira tentativa, não deu certo. Eu me acabei, eu fiquei arrasada. Ele lembra, eu fui aí no médico, chorei muito no seu ombro, lembra, doutor Pedro? E ele ficava arrasado. Acho que ele ficava mais arrasado comigo do que com todos os pacientes dele. Aí passou 7 meses, a Lana de novo lá. Aí deu errado de novo, não deu certo. E aí eu sei que nesses contratempos, com indução, foram induções, né, que você tem que fazer aquela cirurgia, sedação. Eu sei que foi muita luta. E cada hora parecia que descobria alguma coisa em mim. Foi assim, foi muita luta. E aí fiz a cirurgia, depois tinha dúvida se meu útero era bicorno, era septado, aí ele me indicou um médico muito bom aqui em Campinas. E aí ele descobriu mesmo, aí eu lembro que eu fiz esse exame num sábado, até a minha irmã estava indo fazer o enxoval dela em Miami, que ela estava grávida, que era meu sonho fazer isso. E ela indo fazer isso com meu cunhado e eu indo fazer um exame para entrar numa mesa de cirurgia novamente. Então, assim, você fica assim, né? Não com inveja, mas você fala, ai meu Deus, por que tanto obstáculo, né? Você fica. Mas aí você vai ouvindo histórias de outras pessoas e você fala, ai, o meu foi menos, como o da Camila, né? Então você fala, cada coisa que você vai ouvindo, você fala, meu Deus, não foi tanto o meu, né? E aí eu sei que foi muita coisa, aí foi feito esse exame, ele fez, aí ele diagnosticou que meu útero era septado, aí fizemos a cirurgia de novo. Aí eu sei que eu tinha glândula mamária nas axilas, a doutora Márcia indicou retirar, porque se eu fosse engravidar eu ia ter problema, retirei, fiz mais uma cirurgia. Eu sei que contando com as cirurgias que eu fiz, mas aí depois não deu certo, aí fui para São Paulo, aí o outro médico pediu mais exames, aí tinha mais mioma, aí fiz outro exame, mais exames, fiz mais cirurgia. E assim eu sei que foi uma sucessão total, depois que eu contando com as induções, né, para tirar os óvulos, foi total 13. E aí, por último de tudo, eu já não tinha mais, assim, aí eu tinha os óvulos, né, lá da clínica de São Paulo,
E aí eu estava assim, naquele sofrimento, eu falei, meu Deus. Aí eu lembro até hoje, eu fiz a última cirurgia com ele, com esse outro médico, não, com o Dr. Peta, dia 2 de novembro. Aí ele falou, 45 dias depois você volta para a gente fazer uma esteroscopia diagnóstica, para ver como está o útero, para a gente fazer a transferência em janeiro. Aí eu lembro que eu voltei, 45 dias depois, dia 17 de dezembro. Eu lembro até hoje. E aí eu tava com passagem comprada para os Estados Unidos, eu tava muito feliz. Falei, eu vou fazer meu enxoval, eu vou engravidar, aquela coisa. Sabe assim, você bota tudo na sua cabeça. Você fala, agora é a minha vez. Aí, resultado, eu lembro que eu tava na mesa de cirurgia, eu escutei. Ele falou, não é possível, o útero dela tá cheio de mioma de novo. Aí eu fui para a sala de recuperação, aí ele chegou e falou para mim, olha, Lana, eu tenho uma notícia chata para te dar. Você tem mioma de novo. É complicado, eu sei, e não vai poder fazer transferência. Aí ele colheu o exame, né, tudo, fez biópsia, mandou até eu fazer um exame bem mais específico para ver qual que era o motivo de tanto mioma daquele jeito, né? E eu tinha trombofilia, tenho trombofilia também. A minha é leve, mas tem também. Isso também, no exame genético, também foi descoberto. Aí, ali meu mundo desabou, porque já faziam 6 anos que eu estava nessa luta. E muita perda, assim, os meus embriões nem plantavam no meu útero, eles nem plantavam. E assim, cada indução dessa, o seu psicológico é totalmente destruído. Você fica acabada, só quem passa por isso que sabe o que é. Só quem passa. Comecei a me tratar com psicólogo, comecei a me tratar com psiquiatra, porque eu cheguei num ponto que eu abandonei praticamente meu serviço, eu não queria saber de mais nada, eu só chorava, para mim, nada tinha sentido na minha vida. Que era um sonho tão grande, uma coisa que eu achava que era tão distante de mim, que, sabe, parecia que eu vivia por viver. Então, 6 anos de luta, tentando, muita perda, aquela esperança, que eu falo que o pior desse tratamento não é o durante, as induções, a retirada, é quando você implanta e fica esperando aquele positivo. Pelo menos para mim. Aquele positivo que, meu Deus do céu, se assim tiver, até queimadura, eu sofri uma queimadura terrível, até o Dr. Peta, liguei para ele chorando, falando, que eu falo, por isso que ele é meu pai, porque ele aguentou muito eu. Aí eu lembro que eu liguei para ele chorando, o que eu podia tomar, porque eu estava com essa queimadura, tinha que tomar medicação, porque eu estava com muita dor, fui para o centro médico, ele autorizou a medicação, eu tomei lá, enfim, porque nessa época eu estava fazendo indução, não sabia se podia misturar a medicação, e se tudo assim, aquela loucura, só quem passa sabe o que é. Então, meu Deus, foi muita coisa. Aí tá, voltei, e aí eu viajei, aí eu fiquei naquele sofrimento, meu mundo desabou. Fui viajar, porque eu estava com tudo marcado, com viagem, passagem comprada, e aí minha irmã tinha meu sobrinho pediu umas coisas para mim das lojas, eu fui comprar em loja de bebê, aburrada. Entrei naquela Macro Baby, tudo aquele monte de mãe fazendo enxoval. Aquilo foi um sofrimento tão grande para mim que eu comecei a roer as unhas que sangravam, de tanto sofrimento. Gente do céu, eu só chorei. Eu passei Natal e Ano Novo na Disney. Para mim, eu falo que foi o pior final de ano da minha vida. E aquilo ali é um sonho. Quantas pessoas não querem estar ali, eu estava, e eu só ficava. Não tinha sentido. E, Alana, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que é interessante a gente falar aqui sobre aquela parte que você começou a trabalhar a sua cabeça com a hipótese de ir para os Estados Unidos, fazer uma barriga de aluguel lá. Sim, foi mesmo. Exatamente, bem lembrado. Aí, foi isso. Aí, como eu já tinha esgotado todas as minhas hipóteses, aí eu falei, e eu já tinha ido antes ver, mas aí era uma coisa fora da minha realidade. Aí eu lembro que lá dos Estados Unidos mesmo, eu mandava e-mail para a moça aqui no Brasil, que eles têm uma agência aqui em São Paulo. Aí deu tudo. Aí ela falou, não, é possível, tal. Aí eu falei, tá bom, eu quero. Aí voltei, eu estava tão assim, passada, que daí eu voltei dos Estados Unidos em janeiro, e aí eu já corri lá e já conversei com ela, assinei o contrato. Aí eu voltei com esse contrato e eu só chorava, falava, gente, agora a criança vai vir, por que eu tô chorando? Aí foi no decorrer da coisa, comprei os embriões, e peguei uma ovo doadora lá, né? E aí ela doou os óvulos dela, paguei por isso. Depois peguei o óvulo do doador, o sêmen do doador, foi feito os embriões, tudo. Mas sabe quando você tá assim, você não tá feliz, não é o que você quer. Eu falei, gente, tá do outro lado do mundo, eu não falo inglês, o que eu vou fazer da minha vida? E outra, eu já tive que ir de cara para os Estados Unidos se eu fosse fazer. Por quê? A Ucrânia não me aceitava, porque eu sou mãe solteira.
Ou tem uns outros 2 países também, que acho que a Índia também não está fazendo mais. Eu sei que só os Estados Unidos. Um exemplo, se na Ucrânia é 50, nos Estados Unidos é 100, é o dobro do valor. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Me ajuda, Senhor. Aí eu estava muito deprimida, aí voltei de novo no meu ginecologista, no outro, aí conversei com ele e falei, doutor Neves, o que eu faço? Ele falou, aí eu pedi muito, eu sou muito católica, aí eu pedi muito a Nossa Senhora, falei, minha mãe, me dá uma luz, me tira desse sofrimento. Se não for da tua vontade que eu seja mãe, me tira esse sofrimento, porque eu não aguento mais, estou em ponto de enlouquecer. Aí parece que foi Deus. No dia seguinte eu fui nesse doutor, eu tinha marcado, fui nele, né? Ele também precisava repetir uns exames, que eu tenho nódulo de mama, benigno, tudo, mas como eu tomei muito hormônio, então eu acompanhava sempre. Aí ele falou, deixa eu conversar com você, vamos conversar de pai para filho. Ele falou, nenhum médico pode te dar certeza nenhuma. Porque esse médico que eu ia fazer a cirurgia em São Paulo, ele ia fazer uma cirurgia, segundo ele, muito delicada, para tirar os meus miomas novamente pela raiz. Disse que era uma cirurgia muito delicada e que ele ia me deixar na menopausa por 6 meses e só depois de 6 meses que ele ia fazer a transferência de um embrião só, porque provavelmente meu útero não iria aguentar. Aí eu conversei isso com ele, aí ele falou, esquece. Seu útero não é para ter uma criança. Ele falou, teu útero tá que nem uma bexiga quando você enche, assim, sabe aquelas bexigas que você enche, fica cheia de estriazinha? Ele falou, é um risco muito grande, não vai ficar. E se ficar, você vai ter outro. Aí, sabe assim, aí eu saí da consulta dele, eu fiquei olhando para cima, assim, aí eu fiquei olhando, sabe assim, sabe você tá meio passada, parece que você tá meio dopada? Aí eu voltei para casa arrasada e eu já tinha assinado o contrato com essa empresa de barriga de aluguel. Aí paguei a primeira parcela deles, o contrato primeiro, depois fiz um outro pagamento dos óvulos, depois do sêmen, e sim, foi indo. Aí queria adotar, você quer correr para todos os lados. Aí eu lembro que passou a Páscoa, passou o meu aniversário, veio o Carnaval, e a gente conversando numa conversa de primas, eu e ela. Aí ela me perguntou do tratamento e eu contei. E ela ficou muito sensibilizada com isso. Não me disse nada. Passou 40 dias. Aí foi numa sexta-feira santa, a gente se reuniu os primos, e estávamos lá, todo mundo na casa do meu primo, conversando, e ela sentou do meu lado, e falou, Lana, e o tratamento? Eu falei, se eu parei, não vai dar certo, não dá, meu útero não é para ter filho, né? Então, eu não vou entrar na fila de adoção, porque eu não tinha falado nada para ninguém da família que eu estava tentando esse lá fora, porque eu nem sabia também se ia dar certo, eu também não estava nada feliz com isso, eu estava muito, sabe, perdida, né? Porque, assim, a Camila ainda tinha o esposo dela do lado dela, não tinha ninguém, então é muito difícil. Aí eu falei, aí a gente conversando, ela falou, então, Lana, eu estava pensando uma coisa, eu ainda não decidi, mas eu tô querendo fazer, se você quiser, claro, eu posso doar meu útero para você. Ali eu lembro que eu tava comendo, eu parei ficando pra cara dela, eu falei, você tá falando o quê? Aí ela falou, eu posso colocar os seus embriões no meu útero. Aí eu falei, não é possível. Aí eu peguei e falei assim, nossa, mas... Sabe assim? Eu fiquei sem chão. Aí, depois ela saiu de perto de mim, ela falou, já conversei com algumas pessoas, provavelmente eu vou aceitar, mas ainda não clareou ainda. Mas sabe ali quando você tem certeza absoluta? Quando ela falou isso para mim, eu senti no meu coração, porque antes de... Eu conversei muito com Nossa Senhora, eu tenho essa religião, e eu falei assim, me dê um caminho, porque eu assinei esse contrato da Tamos, eu estou tão infeliz, eu estou acabada com isso, eu não estou feliz, o que está acontecendo? Me tira dessa tristeza, o que está acontecendo? Aí eu tinha certeza, absoluta, eu falei, é Deus falando comigo. Aí passou, aí eu falei pra minha irmã, que eu já fiquei ansiosa, chamei minha irmã no canto, falei, a minha irmã falou, Alana, para de ser louca, isso não pode, só pode irmã e mãe. A Sil é tua prima, e não é nem tua prima legítima, porque o marido dela que é meu primo legítimo, ele é filho do irmão da minha mãe, ela não, né? E aí eu falei, Dani, não sei, vou perguntar pro doutor Pedro, porque tudo eu corria no doutor Pedro, tudo era ele. Aí eu lembro até hoje, foi no sábado, era feriado, eu liguei pra ele, que eu não aguentei, a minha ansiedade me comia viva. Aí eu falei, doutor Peta, é possível? Aí expliquei que ela era uma prima, mas não era prima de sangue e tal. Ele falou, totalmente possível, Alana, dá. Mas vocês teriam que entrar na justiça.
existe um processo judicial nisso. Aí foi onde ele me apresentou, me passou o contato do advogado, e foi um advogado maravilhoso, me ajudou muito, tenho um grande carinho por ele. E aí esse advogado veio aqui, explicou tudo o processo, como que teria que ser feito. A gente precisava eu precisava dos laudos dos médicos, provando que eu não tinha condição de gerar no meu útero. Aí o Dr. Peta fez esse laudo e o Dr. Neves fez o laudo também, que era meu ginecologista. Aí nós passamos por uma psicóloga especializada nisso, a doutora Lígia, em São Paulo, e ela aprovou nós duas. E aí ela perguntou, eu lembro até hoje que ela falou, como que vai ser a relação? Porque assim, eu lembro que na outra clínica, a secretária do médico falou, impossível uma barriga útero solidário, porque a gente teve um caso só aqui, mas que a irmã fez para a irmã, mas aí na sala de parto já separou ela dela, ela ficou com o bebê num quarto e a irmã que gestou, que foi o útero solidário, ficou na recuperação, depois se recuperou, foi para um hotel, pegou o avião e foi embora, voltou um ano depois, né? E aí aí ela me falou isso, aí eu pensei comigo, falei, para mim não teria problema nenhum. Isso a médica falou, a secretária do médico falando, que na verdade ele que queria fazer essa cirurgia em mim, que o outro médico daqui, o Dr. Neves, tirou da minha cabeça, graças a Deus. E aí essa médica perguntando pra gente, eu falei, pra mim, normal. Aí ela falou, como vai ser a amamentação? Eu falei, olha, a gente não pensou nisso ainda, porque nem deu certo nada ainda, eu falei, é o de menos. Eu falei, eu quero as crianças, a amamentação pra mim vai ser o de menos. Aí eu falei assim, a gente vê depois. Passou. E ela falou, e a relação de vocês? Eu falei, é ótima. Eu não vivo na casa dela, ela não vive na minha, ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu, nós moramos perto. Ela tem os filhos dela, ela tem 2 filhos lindos, uma menina e um menino. Vive super bem com a família dela. E falei, normal. Assim, que ela estava achando até uma naturalidade tão grande partindo de mim e dela, que, sabe? E aí foi. Aí ela fez esse laudo, né? Aí com os laudos dos médicos, tudo. Aí nós entramos na justiça, né? Ficou 7 meses para autorizar. Aí autorizou aí autorizou por 7 meses. Aí a gente fez, isso foi em dezembro. Aí ela falou, Lana, eu tô preparada. Eu falei, ai, Silvia, vamos esperar passar dezembro, naquela loucura. Vamos esperar passar dezembro, tudo, porque, né, na verdade, eu tô muito atarefada, dezembro para mim é muito corrido, eu não vou poder te ajudar. Para ela também, porque ela tem loja. Aí ela falou, Lana, eu já tô mais que preparada. Quando eu falei sim, né? E aí foi isso. Aí ela passou por todos os exames, enquanto a gente estava nesse processo judicial, o doutor Pedro fez todos os exames, tudo correto, passou em tudo. Tudo muito certo, tudo, sabe, perfeita, apta para gestar. Aí nós fizemos a primeira tentativa no fim do ano, não deu certo, infelizmente. Aí ela falou, eu não desisti. Aí ela estava mais preocupada comigo do que com ela. Aí eu lembro que o doutor Peta me ligou, ele que me ligou, ela ligou para ele e falou que não tinha dado. Ele me ligou, mas eu já tinha sido tanta perda que eu falei, mais uma. Mas eu falei, eu tenho fé, vamos, porque eu ainda tinha mais embriões, né? E aí, os embriões já estavam na clínica do Dr. Peta, e aí a gente fez da segunda vez. Aí eu lembro que ela trouxe para mim, aí eu ficava com as crianças dela, né? Fiquei com as crianças dela, e ela trouxe para mim o exame de farmácia. Aí, quando ela me deu aquele presente, eu estava na piscina com a menininha dela. Aí eu saí da piscina, ela deu. Eles passaram o final de semana comigo, né? E aí ela veio buscá-los no domingo. Aí eu saí da piscina e ela deu para mim aquele presente. Quando eu abri, era o teste de gravidez positivo. Nossa, eu caí em pranto. Chorava igual criança. Chorava igual criança. Acho que eu nunca senti um cheiro de um xixi tão cheiroso em toda a minha vida. Meu Deus do céu, tem até hoje. Se eu guardo... Nossa, para mim, a maior relíquia do mundo é aquele testezinho de gravidez. Aí passou, gente, que loucura, né? Tudo isso, né? Peta na hora, ele ficou todo feliz, falou assim, parabéns, mas eu quero o exame de verdade, de sangue. Aí no dia seguinte ela fez o exame de sangue, aí o primeiro beta deu 700 e pouco. Aí ele falou, nossa, será? Aí eu falei com a doutora Márcia, falou, Alana, pode ser gemelar, porque deu alta. Aí 2 dias depois repetimos, deu 2.600, 3 e pouco, ele lá vai cacetada. Ela falou, Alana, certeza é gemelar. Aí passou 7 semanas,
aí a gente foi fazer o primeiro exame, né, de ultrassom. Aí a doutora Márcia colocou lá a sondinha, falou, epa, tem um aqui, de cara, coração batendo. Ela falou, doutora, nossa, tem outro. Eu falei, meu Deus, ficou os dois. Ela falou, epa, tem outro. Eu falei, 3? Ela falou, eu te digo mais, era para ser 4, viu? Tem mais um aqui, dividir os dois. Só tava manchinha. Só tava manchinha. Era para ter sido quadrigêmeos. Aí vocês Oh, imaginam. meu Deus! Parecia que eu tava sonhando ali. Sonhando. Aí tava ela lá deitada, o marido dela, né, meu primo, ele filmando tudo, né, foi muito engraçado. E aí ela voltou, a gente voltamos, aquela coisa, aí caiu a minha ficha. Passado, né? Todo ano passado. Aí caiu a minha ficha, aí eu chorei umas 3 semanas, que eu falei, meu Deus do céu, eu queria um, Deus, você me deu 3. Jesus amado, e agora o que eu vou fazer da vida? Aí muda tudo. Aí com 3, aí esperei passar os 3 meses, né, para ver se ia ficar mesmo, porque daí a doutora Márcia falou para mim que talvez o terceiro não ficasse, né, porque não sabia certinho. Aí no outro ultrassom, ele estava lá de novo. Eu tinha certeza que ele ia ficar, porque o que Nossa Senhora não queria, ela já tirou, entendeu? Era para ficar. Gente, e assim, essa história é surreal, não é verdade? Sim. É surreal. Era para ser 1, virou 4, depois foi 3. E só para resumir aqui uma coisa muito interessante, depois eu acho que da família e do Dr. Peta, eu fui a primeira a saber e já gravamos o podcast no dia seguinte, lembra, Lana? Foi mesmo. Uhum. Foi mesmo. Foi muito então, bacana, assim, gente. Foi muita alegria. E muita aí emoção. foi, e assim, tudo muito tranquilo. E aí aí fomos na primeira consulta com o médico, depois conseguimos uma médica muito boa, a doutora Egli Couto, maravilhosa, que atendeu a gente muito bem. E aí descobrimos, eles eram os 3 individual, cada um tinha sua placentinha, cada um tinha seu cordão. Então, assim, cada um, nenhum dependia de nenhum ali para se desenvolver. E eu sei que a coisa foi. Pensa numa gestação abençoada e sagrada. Foi Deus. Agora, daqui a pouco a Sil vai nos contar. Eu quero só falar que é muita sinceridade aqui dentro desse evento. Sim, Por parte de todas as pessoas. É muito legal isso. Não é verdade? E tem que estar tudo muito elaborado, que nem tu mesmo comentasse agora, né? Por que deu super certo essa relação de vocês? Porque vocês estavam as duas muito elaboradas, né? Sim. Tudo dentro de vocês. Eu quero saber do Dr. Peta agora. Quero saber do Dr. Peta, o olhar dele de tudo isso, pelo amor de Deus, porque, né? O pai das crianças, assim, a gente quer saber um pouquinho. O Dr. Peta, para quem não sabe, pessoal, ele é diretor médico da Clínica Fertilidade e Vida de Campinas e também responsável pelo laboratório do Hospital Sírio-Libanês, dentro da parte de reprodução assistida. Tá bem? Então, ele vai falar conosco, depois de toda essa história incrível da Alana, o ponto de vista dele. Fala alguma coisa para a gente, doutor. Tudo bom, Karina? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre ótimo a gente conversar, nós discutirmos, né? Toda essa experiência ela é muito rica, né? E ela mostra assim, a primeira coisa muito importante é que assim são os exemplos de superação, né? Então, nem sempre a vida nos mostra caminhos fáceis, né? E você precisa muita força, muito apoio, muita garra para chegar lá, né? Então, às vezes antes da pandemia, sexta-feira à tarde era um dia que todo mundo ia levar bebê e vieram uma festa, viu, Alana? Espera a pandemia sexta à tarde. E às vezes quem estava na recepção esperando, né, falou: olha, tá vendo? Ela já ficou grávida e foi fácil, acho. Eu estou sofrendo aqui, né? E a gente não consegue, né? A gente sofre junto com todo mundo, a gente vive a vida de vocês por um tempo, a gente não consegue esquecer as histórias, a gente não consegue esquecer o que cada uma de vocês passa para chegar nisso, né? E por isso que eu falo que é tão importante, né? Quando vê os bebezinhos da Alana passeando, isso dá força para nós também do outro lado, né? Porque o que vocês também viram, assim, a quantidade de gente envolvida, né? Num processo, por exemplo, de um útero de substituição,
no quanto a gente tem antes, né? O que a Cris estava falando, tem muita coisa, a gente faz a parte clínica, fala, olha, Cris, e a parte genética, como é que é, né? Então, isso, e como tudo na vida, a gente precisa encontrar pessoas boas na nossa vida, né? Isso faz muita diferença, porque não é fácil você chegar num processo de tratamento de infertilidade. A gente passa a maior parte da nossa vida pensando em como não engravidar, né? A mãe vai ficar brava, o pai vai ficar bravo, vai atrapalhar para estudar, vai atrapalhar para trabalhar. Então, você virar essa chave emocional, olha, agora eu quero, não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, eu preciso de um tratamento. Aí eu preciso ir para uma fertilização, que às vezes na cabeça de todo mundo é a última chance de tudo, então é porque eu estou mal, por isso que eu preciso ir para uma fertilização. E aí imagine então os processos de doação de óvulo, né, e útero de substituição. Então, ainda a doação de óvulo às vezes é um pouco mais tranquila, né, e é muito difícil o útero de substituição, né? Porque parece que falta algo e você precisa ter todo mundo do seu lado, né? Para você entender que esses 9 meses que o seu filho vai estar no útero de alguém que está te ajudando é muito pouco perto de todos os outros anos, né, que você vai ter tendo essa criança do lado, né? Então, esse não é um processo fácil. Foi o que a Lana viveu, né? E muita gente vive, né? Porque são várias perdas, né? Então, vai tendo perda, e é isso. Você fala, bom, como é que eu vou conseguir? Você precisa ter quem te apoie, né? O marido, no caso da Camila, a família, no caso da Lana, né? Quem está do outro lado, quem está ajudando. Então, esse apoio é fundamental, porque senão ninguém consegue chegar a lugar nenhum, né? E eu também falo que quanto mais eu trabalho nessa área, mais eu acredito em Deus, né? Que tem muita coisa que você não explica, né? E às vezes a nossa fé ela ajuda muito nessa força, né? Porque senão tem muita coisa que a gente nem aguentaria na vida, né? Então, sem fé tem muita coisa que você não ia aguentar e a gente não saberia nem onde está, né? Eu acho que essa é a primeira lição que a gente tira, né? De estar olhando, de estar vendo, de estar escutando, né? Essa lição de perseverança, né? Essa lição de não desistir. É fácil? Não, não é fácil, né? Uma fertilização é muito difícil, é um sofrimento físico, financeiro, mas em especial emocional, né? E isso precisa muita força às vezes, né? As coisas específicas, a gente tem que ser muito claro, né? Então, a Lana, por exemplo, a Cris estava falando de algumas alterações genéticas, né? O mais comum, na verdade, são, às vezes, as alterações de formação, que é a história do útero bicorno, né? Que toda mulher tem 2 metades de útero, 2 metades de colo, isso vai se unindo, né? E tem situações que dá para ter filho, tem situações que não dá para ter filho, né? Às vezes eu conto para elas, minha mãe tinha útero bicorno, falou, eu tenho quase 2 metros de altura e, pô, me deu, né? Então a gente tem que tentar, né? Foram várias perdas também? Foram, né? Por que estou eu aqui e muita gente, né? Ou alguns não estão? Deus que mandou, né? Então a gente também tem que ser muito claro nas situações de quando que dá, quando que não dá mais, né? Então a Lana hoje é outra pessoa, né, Lana? O grau de ansiedade da Lana
de 10 era 15, né? Eu falo de 10 a 1000. E a Silvana já é um lago, né? De tranquilidade, de calma. Então, na verdade, a coisa até casou bem, né? Foi um equilíbrio, né? Exatamente. E muito do que a gente vê, assim, quem oferece para ser o útero de substituição, né? Na maioria das vezes é isso. A pessoa chama e oferece. Na verdade, porque quer tão bem a pessoa, quer tão bem a outra pessoa. E muitas vezes, eu estava conversando a semana retrasada, eu conversei com a minha paciente que precisa de um útero, e a semana passada com a pessoa que vai gestar. Né? E eu sempre faço isso também. A história de o marido tem que saber dos riscos, tem que saber do que é levar uma gravidez, às vezes perto dos 50 anos. Né? A gente fez uma transferência semana passada que era a mãe. Né? Então, tudo isso são momentos muito afetivos e muitas vezes de até agradecimento. Né? Então, da semana passada, eu falei, olha, para mim é um prazer tão grande eu poder agradecer tudo que também já fizeram para mim nessa vida, e sem que eu pedisse, né? Mas me ajudaram muito. Então, muitas vezes isso é uma forma de agradecimento, mas como você falou, Karine, é uma forma de amor, né? Então, essa parceria, né? Eu acho que tem que ser realmente de pessoas que você quer muito, que você gosta muito, né? E isso de conviver, né? As duas estão sempre juntas por aí, né? Com filhos pequenos, com 5, então. E você vê que depois de tudo, né? A gente colocou 2 embriões, cada um se dividiu em 2, né? Coisas pouquíssimo prováveis de acontecerem, né? Mas que aconteceram. No começo eu já fiquei super estressado, falei, ai meu Deus, 3, né? E nisso foi muito importante também toda essa tranquilidade da Silvana, toda a experiência de ter tido, né, filhos. Tem sido algo muito mais comum do que parece até o útero de substituição, né? Mesmo do lado médico, né? Durante vários anos eu fui o Conselho, por exemplo, Regional de Medicina de São Paulo tem uma comissão técnica, né? Aonde vão todos esses pedidos, né? E basicamente a gente avaliava se a pessoa poderia ou não ter uma gravidez, porque isso facilita muito para o juiz. Porque se o juiz olha lá e fala, não, ela não tem condição de gestar, o que eu vou fazer? Eu vou não permitir que alguém empreste útero para ela, né? Eu vou estar definindo a vida dela, né? E o juiz às vezes precisa de ajuda. E a grande ajuda que o Conselho de Medicina já dá é isso, deixando mais pronto, mais mastigado, né? Falando, olha, não tem mesmo condição de gestar. A única opção dela, né, é um útero de substituição. Às vezes tem muita desilusão com a fertilização, né? Às vezes pessoas falam, olha, eu fiz 2 vezes, então não dá certo, é meu útero mesmo, eu preciso de um útero de substituição, né? E às vezes a gente aconselhava, falava, olha, calma, não é assim, você tenta ver evidências, mas acho que no todo a questão básica é o suporte, é dar apoio, né? É dar a humanidade de tudo. Né? A gente tem que entender o que é o sofrimento de cada um, tem que entender como é difícil tomar essas decisões. Não estou falando nem de ter o filho ou não, mas tomar essas decisões, elas são decisões extremamente difíceis para cada um. Né? E
a gente já vira número, né? No supermercado, no banco, sei lá. E é algo que não pode acontecer numa área médica, né? Não pode acontecer de uma maneira que seja diferente, né, de tudo que vocês descreveram aí, né? Com apoio, com parceria, né? Muita coisa é técnica. Então, a coisa técnica até que é a mais fácil, né? Acho que não é nem disso que a gente está falando. Nós discutimos coisas técnicas, a gente precisa ter um ótimo laboratório, precisa ter um ótimo aparelho disso, daquilo, mas quando a gente fala em doações, substituições, né, esse apoio ele é fundamental, entendeu, Karina? Pronto. É bem isso, doutor. Que palavras sensíveis, né? Que bacana esse teu depoimento e que bonito de ver uma coisa que a gente fala muito, nós Santantes, a família Nós Santantes, fizemos até um evento em dezembro sobre essa relação médico-paciente. É bonito de ver mesmo, assim, né? Eu desejo para todas as tentantes que tenham essa relação de confiança, de transparência, de empatia, né? E eu estou muito feliz e emociona muito ver você com elas. E o doutor Peta falou uma coisa muito importante que eu vou chamar a Silvana agora, tá? O outro lado da moeda para saber. Essa calma que ela está aqui na nossa frente é ela, né? Essa serenidade é a Silvana. Gente, ela vendo a prima, né? Ou prima do primo, enfim, a querida Lana, elas são vizinhas, elas estão sempre juntas. Ver a possibilidade da Lana, que estava pensando isso, ela não falou, vou entregar aqui, de vender tudo que ela tinha para ir para os Estados Unidos, para fazer aquele tratamento que ela já tinha feito o contrato. Ao ver o desespero da Lana, tá? Prestes a vender tudo, todas as economias de uma vida inteira para fazer isso, e ainda mesmo assim não estar feliz, né, Lana? A Silvana, nessa Páscoa que ela começou, teve essa ideia. Então, assim, resumindo, depois ela vai contar agora, com 37 anos, a Sil resolveu tomar uma decisão da vida dela, comunicou à família, falou com o marido, com os filhos, com a sogra, que foi uma das maiores incentivadoras, que eu achei isso incrível na história delas. E ela resolveu, por amor, com 38 anos, ficou grávida. Então, Sil, conta um pouquinho para nós, porque é muito interessante assim a forma como você enxergou tudo isso. Conta para nós um pouquinho de detalhe. Bom dia para vocês, gente. Então, como a Lana descreveu para vocês, eu participei de toda a história, né? Mas assim, eu falo que estava escrito, porque a gente estava nesse encontro e aí eu perguntei para ela. E aí ela comentou, né, que ela ia para os Estados Unidos, tá? Eu falei, gente, que loucura, né? Porque para mim que tive assim, até mesmo sem planejar, então assim, para mim aquilo tudo era uma loucura. Ela viajar, vender tudo e tal. E aí eu fiquei mexida com aquilo e eu fui embora, porque foram 2 encontros, né, de família. E aí eu fui embora e na hora que eu entrei no carro eu comentei com meu marido. E aí ele falou, nossa, mas eu sou vasectomizada e tal, aí todo mundo vai ficar. Para ele era uma história diferente, né? E, e aí chegou em casa e falou, mas é você que sabe, o corpo é seu. E aí eu fiquei aquela semana toda pensando, e aí como eu ia na igreja todos os domingos, e aí eu fui porque eu queria ajudá-la, mas eu não sabia como tomar essa decisão, né? E aí eu falei, meu Deus, fala comigo. E eu lembro que naquele dia, parece que tudo foi para mim, né? E aí eu tomei aquela decisão, vendo tudo que ela estava passando e tal. E aí eu cheguei e comentei com meu marido, eu falei, eu vou ajudá-la, né? E aí eu conversei com a minha sogra, com a minha família, com as minhas irmãs, minha mãe, para ver o que eles achavam, e aí todo mundo me apoiou, né? Falou, se é o que você tem vontade, se você quer ajudar, então... Aí todo mundo me apoiou, falou que ia ajudar com relação às crianças,
que era o meu medo, né? Eu não sabia como ia ser, e querendo ou não, tinha toda uma gravidez pela frente se tudo desse certo, né? E aí, como todo mundo apoiou, eu acabei dando a notícia para a Lana, na época, né? E aí que começou tudo, né? Então, eu comecei já na frente, porque a Lana já comentou com vocês onde começou tudo, né? E aí, eu lembro que foi no dia 1º de maio que ela veio e me deu mesmo a notícia. Aí eu tava com o celular na mão e como ela tem loja, toda hora ela tá no celular com as clientes, e aí ela falou, aí eu falei, Sil, o que você decidiu? Me fala, você vai poder fazer, você não vai, porque eu tô em desespero e tal. Eu com aquela ansiedade que o Dr. Peta conhece. Aí ela falou, Ilana, acabou de chegar um recado no seu celular. Aí eu abri, aí estava escrito, quero fazer parte desse sonho, está preparada para ser mamãe? Nossa, ali era a atacada final, que ela ia mesmo fazer. Nossa, aí eu caí em pranto, chorei muito, agradeci muito a ela. Eu lembro que ela ainda falava, se eu tenho certeza, não quer pensar mais um pouco? E eu falei, não, eu estava decidida, porque eu fiquei acho que 1 semana, 2 semanas, assim, para tomar essa decisão, né? Até ela vir definitiva. E por isso que eu falo que foi Deus mesmo, assim, tinha que ser, assim, estava escrito. Porque do nada isso me veio na cabeça. E eu nunca imaginei, porque eu convivia com a Lana, a gente tem negócios, né? A gente viajava muito para São Paulo juntas, a gente sempre conversava sobre o assunto, mas nunca passou pela minha cabeça, né? Então, e do nada isso vira assim, né? Então, eu acho que foi preparado por Deus, né? Eu sempre falo isso. E assim, devido à pandemia, a gente, claro, aí a minha terapeuta falou, é melhor ela passar uma terapia, porque uma coisa é ela falar de boca que ela vai fazer, outra coisa é quando der certo e ela estiver grávida, porque a mulher grávida ela tem muito hormônio, isso é normal, é da natureza. Aí tá, começamos, né? Ela foi em 2 sessões, aí entrou a pandemia, não deu mais para ir. Eu sei que eu fiz o ano todo, né, por internet, e eu falava, Sil, você não quer? Não, Ana, tô bem. Toda vez eu ligava, Sil, tá tudo bem, tá ótimo. Aí eu ligava para ela, oi, mamãe. Então eu naquele jeito, e ela calma, aquela tranquilidade. Eu falei, gente, não sei, ela tá normal? Não, ela tava normal, era eu que não tava. Então era sempre assim. Eu falo para você que eu vi ela ruim mesmo, assim, nos 3 primeiros meses, né, Sil? Você teve muito enjoo no começo, só. E aí depois ela foi super bem, e aí eu lembro que a gente ia nas consultas, plena pandemia, eu ia de qualquer jeito que eu saía do serviço, ela parecendo uma Barbie, eu falava, oh meu Deus, que trigêmeos, enjoada, ela que nem uma Barbie, assim. E aí eu lembro até no dia que a gente deu a entrada, e assim, ela começou a passar mal, e ela queria tentar levar até o final, porque eles nasceram de 34 semanas e 4 dias, eles foram muito bem. E ainda nasceram porque ela começou a passar mal, né, Sil? Começou a ter muita fadiga por causa do calor, né? Que foi setembro, né? Foi muito quente. E aí a médica falou, tudo que você podia fazer, você já fez até aqui, eles estão prontos. O máximo que vai acontecer é eles ficarem na UTI um pouquinho, para pegar peso, porque já estão todos com mais de 1 quilo. E eu falei, Sil, tá na tua mão, a hora que você quiser, né? Porque a doutora queria ver se ela conseguisse até 38, né? Mas aí... Eu quero só perguntar uma coisa, gurias, porque a gente está falando de amor, puro amor, né? Só que eu quero saber se em algum momento, tá? Silvana, essa é para ti, tá? Eu tenho muita curiosidade, acho que quem está nos escutando também vai gerar uma curiosidade. Em algum momento você, tudo bem, a tua família já sabia, tinha sido incentivada pela tua própria família, tuas crianças entenderam, mas em algum momento tu ficou em algum momento preocupada com o que os outros iam falar, os teus vizinhos, o preconceito, porque vocês moram perto. Você sentiu alguma insegurança quanto a isso? Sim, todo momento. Era o que eu pensava, na verdade. Como as pessoas iam ver, se iam achar normal. E o fato de ter demorado para tomar essa decisão foi pensando nisso, né? Que as pessoas iam achar. Então, depois eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu não quero esconder e eu quero contar para todo mundo e tudo assim no auge é aquele boom, né? Mas depois passa, o pessoal vê que deu tudo certo e fica tudo bem no final, né? Eu sempre acredito nisso. E ficou. E é legal porque vocês também tinham essa história de vocês trabalham juntos, moram perto,
Então, não tinham esse interesse, como você falou, de esconder. Então, isso ajuda, porque tudo que é falado abertamente, parece que a gente também, poda né? a maldade das pessoas, não é verdade? Quando a gente fala abertamente... Quando a gente fala abertamente, a gente... né? Porque perdão. Pode falar. Não tinha como esconder, porque eu trabalho aqui perto, no bairro, tem uma loja, então não tinha como esconder. E, assim, todo mundo até viu no começo, só que depois, com a pandemia, a gente fechou tudo. Então, o pessoal foi me ver, eu já estava grávida, eu já estava de barrigão, então só algumas pessoas me viram grávida. E aí, do nada, tudo abriu de volta, e aí eu voltei a trabalhar, e aí foi quando todo mundo viu, né? E aí foi quando todo mundo ficou sabendo, que até então era só a nossa família que sabia. Entendi. E aí, só para finalizar aqui, na hora do parto, a gente teve uma Lana numa expectativa incrível, nervosíssima, e uma Silvana completamente Buda, completamente tranquila, um parto de cesariana que parecia que ela estava indo, sei lá, para tomar um banho de sol, assim. Uma coisa muito mais ou menos isso. Eu sou bem tranquila, eu sou aquela pessoa que acredita que tudo acontece no tempo certo. E, assim, quando tem que acontecer, vai acontecer, não tem jeito. Então, não adianta ficar... então, eu mantive a calma. E, assim, eu fiquei bem nervosa, porque foi os meus 2 primeiros filhos, né? Eles foram de parto normal. Então, para mim, a minha ansiedade era de como seria, porque seria a primeira cesariana, né? E era só, assim, só nisso mesmo que eu fiquei mais nervosa na última semana. Aí teve todo o cansaço, porque no final eu não conseguia ficar muito de pé e tal. Mas foi só nisso mesmo, só nesse finalzinho. Mas o restante foi tudo bem. E só assim, vocês... tu é madrinha, você é a madrinha dos 3, né? Sim, sou madrinha dos 3. Dos 3. Sou a Dinda dele. É a Dinda dos 3. Então, é maravilhoso, porque tu tem o contato diário com os 3, como, meu Deus, isso é uma bênção, né? Isso aí realmente é coisa de Deus. Isso aí é coisa de Deus. E eles são lindos, né? Que é igual eu falo, gente, o que são 9 meses para realizar o sonho de uma vida inteira, né? E eu acho que é isso. Acho que aqui fica uma mensagem até para a gente... a gente fica uma mensagem até para a gente encerrar o nosso encontro hoje, que é isso, seja qual for a forma de gerar amor que Deus proporcionar para cada uma de nós, né? Para cada mulher que tem dificuldade, para cada família, vamos abraçar essa forma de gerar amor, seja qual for ela, e vamos trazer esse sonho para a nossa realidade, muitas vezes com muito esforço, né? Como foi para nós, eu, a Camila, a Alana e a Tamise, né? Nós temos histórias aqui de muita batalha, de muitos nãos, de muitas perdas, né? Foi tudo muito difícil, mas hoje nós somos, todas nós aqui, exemplo e inspiração para quem está nos assistindo. E eu espero, no fundo do meu coração, que quem está nos assistindo e tem o seu positivo, que a gente vai rezar bastante, que vocês consigam, desde que não desistam. Não é, Camila? A gente conversou ontem sobre isso, né? Desde que não desistam. Exatamente. Que vocês consigam trazer esses bebezinhos para casa de forma saudável, se realizem e sejam inspiração para outras mamães futuras também, né? Porque é um amor para o resto da nossa vida, um amor incondicional que chega a doer, só quem é mãe sabe do que eu estou falando. Então, não desistam, é difícil, mas depois fica tudo para trás, não é, Brisa? Cansou, descansa, dá um tempo, mas não desiste do seu sonho se isso ainda está no seu coração. É verdade. Então, fica aqui, eu queria que vocês se despedissem. Foi maravilhoso, obrigada por cada participação de vocês, por cada palavra sincera, né? A gente ficou bem emocionado, toca muito a gente as histórias de vocês, né? E vocês podem deixar uma mensagem aqui para quem está nos escutando, se vocês quiserem, fiquem bem à vontade e não meçam esforços para ser felizes, porque esse serzinho que nos escolhe, ele dá um jeitinho para vir na hora certa. Então, assim, Karina, uma coisa que mexeu comigo nessa história não foi... Assim, passou durante todo o período da gestação dela, foi tudo muito tranquilo, tudo.
E hoje eu só sou mãe por causa dela. Se não fosse ela, eu não teria meus filhos. E aí a gente entrou na maternidade para ter essas crianças, né? Todo mundo, nossa, mas quem... Aí ela entrou, eu junto, né? Aí na sala de parto, a médica já sabia, então a médica, né, que foi a doutora que acompanhou nós durante todo o pré-natal, que foi uma médica maravilhosa. E aí, na sala de parto, a hora que as crianças nasceram, né, e graças a Deus eles não precisaram nem de UTI, só os meninos ficaram na UCI, né, na semi-intensiva, e a menina já foi para o quarto com nós direto. Aí as enfermeiras tiraram as crianças e falaram assim, você autoriza ela ver? Eu falei, como assim? Não, ela pode ver. Eu falei, ela não só pode ver, como ela pode pegar as crianças, e eu quero foto dela com as crianças. Eu sou sua mãe por causa dela. Então, não foi uma coisa comprada, não foi uma coisa mecânica, não entrou dinheiro nessa história, entrou só amor e carinho. Então, eu sou a mãe, ela deu os meus filhos para mim. E vocês viram o carinho dos meus filhos com ela. Sabe? Ela tem os 2 filhos dela que estão na casa dela e tem os meus aqui, que eu nunca vou esconder isso deles. Vocês só estão aqui com a mamãe porque a tia Sil que trouxe vocês para a mamãe, porque a mamãe não podia. Entendeu? E quando eu fui nessa outra clínica também, ela falou, não, e se isso a gente fizer, tem que separar, para que vínculo? Aí o que acontece? Os meninos ficavam no e a gente ficou, e detalhe, nós ficamos no mesmo quarto, nós duas, porque por causa da pandemia não podia ter visitante, eu falei, eu vou cuidar dela, eu não vou deixar ela sozinha. E a Helena ficou com nós no quarto, e eu naquele dia, naquela correria de fazer a certidão de nascimento, porque o doutor Peta tinha que assinar, né, o documento, que eu falo que a coisa mais importante do mundo está aqui também, além dos 3, as 3 certidões deles aqui, ó, na minha mão, o nome deles, meu nome, meus filhos, né? Fizemos, deixei a Helena com ela o tempo todo no quarto, até tem uma foto muito linda dela beijando ela. Então, ela tomava conta dela. É isso aí. Né? Então... E aí eu trouxe ela para casa ainda, fiquei mais 2 semanas com ela, cuidando dela, e ela doou o leite dela para eles também durante 1 mês, entendeu? Não amamentou. E depois ela falou, Helena, eu tô triste, o leite está acabando. Eu falei, viva a tua vida, a tua parte você já fez, graças a Deus. Estão na rua, estão bem, estão comendo, estão indo. E assim, a gente tem essa relação normal, acabou, sabe? Ela vive a vida dela. Maravilha. É muito legal. Eu queria que a Camila também deixasse uma mensagem para quem está nos escutando, porque a Pietra é a coisa mais linda dessa vida. Eu acompanho todos os dias os teus stories, fico encantada com aquela sapeca dentro do berço, Jona. Sim, a Lana falou, né, do caso dela, né? O meu caso envolveu dinheiro, mas a gratidão que eu tenho pela minha surrogate, né, que é a minha gestante de aluguel, né, que eu paguei para ela carregar minha filha, a gratidão que eu tive por ela não há dinheiro que pague. Parece que o dinheiro que eu dei não é suficiente, vocês entendem? É verdade. Então, assim, eu pedi para conhecê-la, para ela pegar a Pietra no colo, para ela ver a minha felicidade por causa dela, né? Então, eu acho que esses anjos, né, como a Sil eles estão muito além do que a gente consegue entender ali, o tamanho do coração deles, como a Sil e minha cunhada, né? E a minha surrogate também, que estão no mesmo nível, eu acho. Assim, para mim, é gratidão eterna a todas elas. E quem precisar de ajuda para saber o caminho, eu estou aqui para ajudar. Já tem um monte de brasileirinho vindo lá da Ucrânia por causa da minha ajuda. E eu acho que Deus fez a gente passar por tudo isso justamente para poder incentivar outras famílias, né? Usar a nossa voz aqui para incentivar outras famílias a não desistirem do sonho delas. Total. Nós temos voz e podem procurar a Camila, podem procurar o nosso Entantes, podem procurar a Tamise, a Cris, o Dr. Peta, a Lana, todo mundo que a gente está aqui para ajudar vocês, não é verdade? Tamise, muito obrigada pela tua contribuição. Dr. Peta, obrigada pelo carinho, pelas tuas palavras carinhosas, por tudo nós estarmos juntos. Cris também, e Genomics, Fertilidade e Vida. Valeu, gente. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. E para a Pietra, para o Henrique, para a Helena, para o Heitor e para o Francisco, que está aí dentro da barriga da Tamise. Beijo para o meu pequeno. Para a filha da Cris também, linda, maravilhosa, querida, amada. Seu Dr. Peta, que tem os seus filhos também. Um beijo para
todos vocês. Obrigada por estarmos juntos mais uma manhã de sábado, tá? Gratidão eterna por esse nosso encontro. Beijo. Beijo, obrigada, Carolina. Obrigada. Nós que agradecemos. Parabéns, Camila. História linda. Linda, parabéns.